Fala, minha gente, Raquel da Educação Canina, como estamos? Como estão? Minha gente, é o seguinte, eu recebi esse vídeo de uma pessoa que pediu para eu fazer uma análise e eu nem sabia que esse pessoal estava fazendo esse formato de podcast agora, mas eu fiquei até surpresa, né, de ver algumas pessoas incluídas nessa mesa aí. E considerando que eu não vi o vídeo todo, que é um vídeo longo, eu falei: "Cara, por que não, né, gravar esse react aqui para vocês acompanharem junto comigo quais seriam as minhas reações, tá?". Mas antes de começar, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Muito do que vocês vão ver nesse debate aqui, nesse vídeo, nessa apresentação, tem muito do sensacionalismo que eu falo para vocês o tempo inteiro, tá? As pessoas que estão sentadas nessa mesa são pessoas que apostaram nesse formato de uma maneira ou de outra, e são pessoas que gostam de pegar vocês pela emoção, né? Seja emoção positiva, emoção negativa, a maioria das vezes aí vai ser emoção negativa. E antes de vocês começarem, para quem assistir depois, quiser assistir depois isso sem interrupção, tenha uma coisa em mente, tá? Procurem em todas essas pessoas em rede social e vejam se essas pessoas estão ativamente treinando o cachorro. Ou se já estiveram, procure vídeos de verdade dessas pessoas de fato treinando cachorros, porque é aí que está o segredo das coisas, tá? A internet hoje em dia ela é super populada por figuras que têm muita opinião, mas que de verdade não traduzem essa opinião em ação real. Tem muita gente que navega no universo da internet como críticos, pessoas apenas que fazem críticas ao que os outros estão fazendo. Eu falo isso porque eu estou no YouTube, eu faço meu podcast há muitos anos, e eu sempre reparei isso, tem muita gente que não, de fato, treina cachorro, né. As pessoas usam momentos específicos para potencializar sua presença online, mas na verdade elas não estão treinando o cachorro de verdade. E eu vou mostrar para vocês que dessa mesa aí, não tem ninguém necessariamente investido nessa profissão, como eu acho que deveriam ser. Tá todo mundo aí até um certo ponto tá fazendo um personagem, e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Mas sem mais delongas, gente, vamos lá. Vamos rodar o play, vamos ver até quanto tempo a gente consegue assistir isso aqui, tá? Vamos lá. Tudo bem? Tudo Você está ótimo. bem? Eu tô. Para surpresa de todos nós, eu quero deixar claro, o fato de existir um podcast com uma figura como Luísa Mel, cara, para mim já é assim um absurdo. E o fato dessas pessoas todas sentarem com ela para ter uma conversa e ajudar essa mulher a ter engajamento, porque ela é uma sensacionalista de bandeira, já é surpreendente para mim. Mas vamos lá. Tranquilaça? Por enquanto, Por né? enquanto, né? Então tá bom. E você trouxe um convidado aí de primeira categoria, né? A prateleira lá em cima. Queria que você Aí você apresentasse o seu convidado. Eu vou até pular essa parte de apresentação, porque isso aqui é encheção de linguiça absoluta, né? Mas você vê que normalmente as pessoas que tocam esses podcasts não entendem nada do universo do adestramento e elas vão única e exclusivamente por aparências, né? Então eu vou pular isso aqui um pouquinho e vamos lá. Detalhes, mas vou deixar apresentar o nosso oponente no debate lá. de hoje. Na verdade, aqui eu vou até voltar um pouquinho, porque eu acho que ele falou um negócio que vale a pena vocês ouvirem aqui, tá? Vamos lá. Zootecnista, veterinário, mestre em psicologia, especialista em comportamento animal. Vou fazer um Se eu podcast continuar só com a especialidade fazendo dele, né? exatamente, se eu Isso é que as continuar pessoas aqui, vou gostam ficar de horas título, só né, gente? falando. Mas é importante falar que o Alê é acho que uma das primeiras pessoas na mídia, né, realmente levar o adestramento no Brasil para o grande público e acredita no adestramento positivista, Olha né, aí, Alê? tá? Eu acredito que a gente tem que evitar mesmo a violência, né? Eu vou parar aqui já para mostrar para vocês uma coisa. Então ela já começou o episódio com um gancho, colocando ele na categoria de positivista, e ele já começou aceitando estar nessa categoria e defendendo o ponto de vista dele como eu acredito que a gente tem que trabalhar sem violência, tá vendo? Que isso é um estigma que eles mesmos pregam, tá? Os próprios adestradores começaram com esse problema, por isso que eu sempre falei que o grande problema na nossa área são os próprios adestradores, tá? Ele mesmo está defendendo isso. Ser positivista é uma coisa e violência é todo o resto, entendeu? Então ele já colocou violência aí no contexto. Isso vai ser questionado aí, mas vamos lá. Então, tem adestramentos que você vai ser, vamos dizer, um pouco mais violento ou muito mais violento e Olha como ele, apesar de todos os títulos que ele tem, olha o tamanho da bobagem que ele já começou falando. Tem adestramentos que você vai ser mais violento e menos violento. Ele está, de fato, atestando que existe violência no adestramento. Então você vê que não importa a quantidade de títulos que uma pessoa tenha, isso não invalida a,
a falta de conhecimento real que essa pessoa pode ter, tá? Isso é assim, é gritante já nos primeiros... Antes de 2 minutos de episódio, o cara já falou uma bobagem dessa. Eu sou contra esse tipo de adestramento. Esse tipo de adestramento que ele não explicou qual é. Ele simplesmente falou em violência, tá? Mas vamos lá. A gente vai entender melhor todos os detalhes, Você mas vê vou como ela tá deixar adorando, porque ela adora apresentar o nosso sensacionalismo. Esse é o oponente coração no do debate lá. de hoje. Vamos bater um papo então com o Richard Rasmussen, que também trouxe um convidado aí de primeira categoria, que já falou aqui que não vai fazer adestramento com livros, com corações, com flores. É isso que você estava falando no bastidor. Você vê que a ideia dessas pessoas aqui é criar essa divisão, esses 2 polos, né? 2 polos extremistas. Uma pessoa no mundo da lua, sou positivista, todo o resto é violência, e eles vão colocar do outro lado aí pessoas que teoricamente vão pensar de uma maneira completamente contrária, inversa, né? Então isso é uma coisa que alimenta muita gente na internet, o extremismo, tá? A batalha dos extremos, a teoria do caos, tá? Dividir e conquistar. É isso que eles gostam muito de fazer, e é por isso que esse formato de podcast está acontecendo exatamente desse jeito, tá? Então já comecem a pegar o esquema aí, como é que funciona. Calma, deixa eu apresentar. Apresenta. Eu sou o Richard Rasmussen. Então vem cá. Já começamos errado aqui. Vem cá, Já você quer o começamos meu? errado. Não quero dele. Então tá bom, vamos lá. Já começamos errado, já porque a gente já vê que a turma do amor fala em violência. Ninguém falou em violência. Ele tá certo até aqui, tá? Mas vocês vão ver aonde que ele vai cometer o primeiro erro brutal dele. O que é violência? Aí a pessoa que tá em casa já pensa que alguém batendo num cachorro. Quem tá falando isso? Ele falando violência. A gente só não quer, quando o cachorro faz cocô em cima da sua cama, a gente não quer dar um bombom pra ele e falar, tá tudo bem, meu amorzinho. Então, cachorro não é gente, e quando a gente trata cachorro como gente, a gente tá deixando os cachorros doentes. Agora ele cometeu o erro brutal. Ele deu um exemplo de, eu não estou falando em violência, eu só estou dizendo que se um cachorro fizer cocô em cima da cama, eu não vou dar um bombom pra ele. Ok. Aí, na sequência, ele disse que isso é tratar cachorro como gente. Esse é um erro enorme. Quem disse que isso é tratar cachorro como gente? Nenhuma pessoa deveria tratar outra pessoa assim. Isso também não é normal no universo humano racional real, tá? Isso é o que as pessoas fazem nos seus universos fantasiosos, tá? Isso é a fantasia das pessoas. Então, quando as pessoas falam sobre humanização, elas falam de maneira errada. Tratar cachorro como gente não é passar a mão na cabeça do cachorro, porque você não necessariamente passaria a mão na cabeça do seu filho, quando seu filho faz alguma coisa errada. Isso é uma questão de doutrina cultural nova. Isso é uma coisa nova que foi apresentada pra gente. E está sendo feito com os cachorros a mesma coisa que está sendo feito com as pessoas. Mas é um erro, na minha opinião, citar isso como tratar cachorro como gente. Isso é uma frase abstrata, passível de um monte de interpretações diferentes, e a maioria das pessoas vão interpretar que isso é o comportamento correto humano. É isso que os adestradores não entendem. Quando vocês falam de humanização, vocês estão, de uma maneira ou de outra, aceitando todo esse movimento novo, cultural, fantasioso, que as pessoas trouxeram para a vida delas. E o impacto disso é, vocês jamais vão conseguir passar a mensagem clara para o cliente de vocês, porque nessa frase, humanizar cachorro, você está dizendo que está ok a maneira como as pessoas se comportam. O que você não pode é fazer isso com o cachorro. Mas você chama de humanização, passar a mão na cabeça de um indivíduo que fez cocô em cima da cama, então você está dizendo que está ok para os seres humanos fazer isso. Não está ok para os cachorros fazerem isso. Esse é o grande problema, tá? Então, para mim, ele já errou aqui. Mas vamos lá. Então, a gente tem que saber, cachorro é cachorro e gente é gente. Para mim, isso tá errado também, porque você está dizendo aqui novamente, é aí onde está a construção fantasiosa dos extremos, tá? Ele está falando, você tem que entender que gente é gente, cachorro é cachorro. Ele está querendo dizer aqui que correção se aplica a cachorro e não a pessoas. De novo, reforçando o contexto fantasioso do universo humano do dia de hoje. Quando você diz que só o cachorro pode ser corrigido e a pessoa não, você coloca o ser humano dentro dessa bolha fantasiosa novamente. Você esquece que a pessoa que está por trás do cachorro precisa entender que o conceito de correção é para ela também. Até porque se ela quer treinar o cachorro dela, ela vai precisar corrigir o comportamento dela. Então você está passando a mão, você está criando um conceito de humanização, onde tudo no universo humano é permitido. Tá errado. É essa a grande diferença. Afinal de contas, vamos começar já assim, né? Se você deixa o seu cachorro, né, com o filho do seu cachorro, né, a mãe com o filho vai em cima da mãe. Então, assim, a gente sabe que na nossa sociedade de pessoas, a gente não faz isso. Então,
ó o erro de novo aqui, tá vendo? Ele tá dizendo que se o cachorro, o filhote, estivesse com a mãe iria corrigir o filhote. E a gente não faz isso. Você entendeu de novo qual que é a armadilha aqui? É você querer construir dentro do universo do adestramento uma noção de hierarquia e disciplina que você está testando, que não existe no universo humano. E isso é a grande mentira e é o grande motivo pelo qual a gente não deve usar o termo humanização. Até porque toda espécie de grupo tem hierarquia, toda espécie viva, principalmente de mamíferos, vão precisar de correções e disciplina, inclusive nós humanos. Mas é assim que eles navegam nesse universo caótico do adestramento. Por isso que a narrativa do adestramento moderno é tão caótica. Por isso que as pessoas se perdem tanto. Porque você nunca vai fazer uma pessoa aplicar correção dentro do treinamento dela com o cachorro quando ela entende que isso não faz parte do mundo dela, só faz parte do mundo do cachorro. Vocês vão entender até onde vai essa loucura, mas vamos lá. Então, os cachorros não têm esse mesmo discernimento, eles pensam diferente. Isso é só um exemplo para a gente entender. Não tem violência. Nós vamos mostrar aqui o meu amigo, que é profissional, não eu, né? Mas que é um cara muito experiente, já perdeu partes do seu corpo nesse. Olha que outra bobagem ele tá falando aqui, tá? Quem não conhece esse rapaz aqui é outro sensacionalista. E ele acabou de dizer, ele é muito experiente, inclusive ele já perdeu parte do corpo dele para cachorro. Isso é outra distorção de conceito dentro do mundo do adestramento, acreditar que uma pessoa experiente é realmente uma pessoa que se machucou, que possivelmente perdeu um membro do corpo por conta de treinar cachorro. Eu acho que isso é uma das maiores inversões de realidade dentro do mundo do adestramento, até porque uma pessoa que faz um trabalho bem feito jamais perderia um membro do seu corpo na boca de um cachorro, né? Isso, na realidade, só comprovaria o quão incompetente você é. Mas ele está aqui, dentro de um podcast no YouTube, mostrando com todo o orgulho do mundo que ele perdeu um pedaço do dedo e sendo congratulado por senhor do lado dele, que está dizendo que isso sim é retrato da experiência, né? É isso, gente, que é o mundo do adestramento no Brasil. Mas vamos lá. Processo doloroso, né? De experiência prática, um cara que trabalha muitos anos já com adestramento, e o adestramento é fundamental. A gente já Ele tá dizendo. Gente, que loucura. Ele tá falando que o cara tem muita experiência na prática, né? Quem procurar esse rapaz aqui na internet, vocês nunca vão encontrar um treinamento do começo, meio e fim, ele fazendo com cachorro nenhum. O que ele tem, ele viralizou na internet porque ele faz clipes sensacionalistas. Vocês nunca vão ver o processo inteiro, um playlist inteiro de treinamento dos cães dele. Nunca vai acontecer. Mas tá aqui, ó, esse senhor atestando pela experiência dele, simplesmente porque ele viralizou na internet com clipes sensacionalistas. Pra vocês verem que as pessoas não param para pesquisar quem são os profissionais de verdade e elas não sabem identificar de fato o que é experiência comprovada. Existe uma grande diferença entre experiência comprovada e presença na internet, tá? As duas coisas podem ser completamente diferentes. Você pode ter pessoas com uma presença enorme na internet sem experiência real nenhuma. Ela simplesmente mostra flashes de momentos sensacionalistas e, bom, de repente as pessoas acreditam que essa pessoa é super experiente e não é o caso aqui. sabe, isso acho que ninguém nega, que adestramento é algo importantíssimo, né? Pra gente poder falar a mesma linguagem do cachorro, já que cachorro não é gente. De novo, isso aqui é outra contradição. Ele está dizendo que o adestramento é importantíssimo para você poder falar a mesma linguagem do cachorro. Uma coisa, na realidade, não tem nada a ver com a outra, tá? Porque se você pensasse em linguagem animal, linguagem corporal, você estaria falando muito mais em linguagem corporal. Você não estaria falando em momento nenhum de adestramento, de comando, de nada disso, entendeu? Você trazer adestramento, na verdade, é o contrário. Adestramento é a domesticação de um animal selvagem, não a identificação de linguagem entre espécies. É exatamente o contrário, tá? Até porque quanto mais natural o cão for, menos predisposto ele vai estar ao suposto adestramento. Adestramento surgiu para a gente domesticar os animais que a gente resolveu trazer para a vida da gente. Então é exatamente o contrário do que ele falou. Mas como as pessoas falam rápido e ninguém para pensar no que está ouvindo, a pessa acaba acreditando que o cara está dizendo é real. Mr. Pet. É Mr. Pet. Mr. É Mr. Pet. Meu amigo Felipe Mr. Pet. Vamos Bom, lá. acho que o melhor a se dizer é: se você trata cachorro como humano, o cachorro te trata como cachorro. Essa é uma das frases mais padrão que essas pessoas usam o tempo inteiro, durante anos e anos e anos. E você entende o quão rasa ela é, no sentido de interpretação, mas ela é impactante o suficiente para fazer um vídeo ou um clipe viralizar. Eu vou tratar o cachorro como humano, o humano vai me tratar como cachorro, tá? É assim,
Interprete como quiser, faça dessa frase o que quiser. É uma frase de impacto, funcionou e ponto final, tá? Vamos ver como é que ele vai elaborar em cima dessa frase. Vamos lá. Essa é a realidade. E a frase, a palavra, né? Violência, eu acho que é um tom mais agressivo, que nós estamos tirando do contexto a correção de um comportamento. Porque na natureza, se a mãe corrige o filhote e as leoas corrigem os filhotes, os animais se corrigem, porque no mundo dos canídeos e dentro do nosso lar não vai haver correção de comportamento. Lembrando que correção é diferente de agressão. Então hoje eu acredito que vai ter um bom diálogo aqui, um bom debate. Ele sapateou um pouco aí, ou seja, ele pulou do ponto inicial, ele não explicou a história de você tratar o cachorro como humano, o humano tratar você como cachorro. E ele quis entrar um pouco na esfera do não é violência, né? Correção não é violência, até um certo ponto ele está correto, mas ele passou muito por cima, eu sei que isso dá o início, mas vamos lá, eu não vou jogar a pedra dele por enquanto não, porque eu sei que não vai faltar oportunidade. Debate para a gente estar entendendo o que realmente é o adestramento, né? Um mundo diferente. Eu venho da parte de reabilitação de cães agressivos. Não é um mundo diferente, não é, tá? Esse termo que ele falou, reabilitação de cães agressivos, as pessoas começaram a usar isso muito desde a época do César Millan, mas treinamento é treinamento e ponto, tá? Intensidade do que você precisa fazer no treinamento e resposta do cachorro são coisas diferentes, mas ele gosta de se colocar nessa categoria de o cara que reabilita cães agressivos. Eu nunca gostei dessa terminologia. Eu acho que quando César Millan trouxe isso à tona, também veio com como um termo separativo a nível de categoria para colocar as pessoas que trabalham com cães agressivos num patamar diferente. O treinamento não é diferente, é mais arriscado, é só isso, tá? Mas ele está querendo dizer aqui que a expertise dele é maior do que uma pessoa que não treina cães agressivos, e não é. O Dr. Pet, né, o Alexandre, já vem uma outra linha, hoje em dia, que ele vem publicando, né? Então eu vou trazer um pouco da realidade do que realmente é a agressividade e os malefícios da humanização na vida de um pet. De novo, ele trouxe o mesmo termo, ou seja, falou e não disse nada. Mas vamos lá, vamos para frente. Legal, pessoal, a gente vai fazer esse debate. No nosso trabalho aí. Antes de Legal. começar, só uma coisa. Vamos lá. Qual outra parte do seu corpo que você perdeu que eu fiquei curiosa? Cara, essa pessoa realmente, socorro, meu Deus. Lá que os cachorros. Vamos ver a pergunta qual é. No nosso trabalho aí. Vamos lá, Luísa, Vamos você lá? quer fazer a primeira pergunta para quem? Eu acho que vou fazer para os dois, né? Então vamos lá. O que fez cada um optar por um método ao invés do outro? Bom, eu acho que o método ser eficaz é importante, mas eu acho que não é qualquer método que. Não é porque você consegue o resultado que justifica você ter qualquer método. Eu acho que a gente tem que trabalhar com ética, moral e, para mim, falar que os cachorros, né, porque eles fariam isso numa situação selvagem, significa que a gente pode fazer a mesma coisa sendo ser humano, eu não acho que é uma justificativa muito bacana. Também, Richard, né, que eu conheço e gosto de vocês dois, né, mas de qualquer jeito a argumentação de... Aqui só colocando um pouco de pimenta, tá? A gente não precisaria dar os exemplos que vocês deram, mas aspectos culturais de, por exemplo, se o cachorro vai ou não vai ter atração sexual pelo filho e tudo mais, eu acho que não é uma justificativa para a gente escolher um método, se a gente pode escolher um outro que é mais humano, né? Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra, ele se perdeu completamente. Eu acho que não necessariamente a gente tem que se transformar num animal para poder educá-lo. Então, o que eu sempre busquei na minha vida aqui, né? Você vê que esse tempo todo passou, ele ainda não conseguiu responder a pergunta. Sempre ter, assim, compaixão pelos animais e tentar ver quais são as melhores maneiras da gente introduzir eles na nossa sociedade, quando a gente fala de cão e gato que estão morando na nossa casa. E claro, na natureza eles passam fome, eles são atacados, eles sofrem de infecções e tudo mais, e você pode garantir algumas coisas que está ao nosso alcance. Então, falou nada até agora. Isso. Então, tem um cachorro que está com uma infecção grave, na natureza ele morreria? Sim, coisa não tem nada a ver com a outra. Antibiótico, eu tenho... Ninguém tá falando aqui em cachorro doente. Veja que a pergunta dela foi por que você escolheu o seu método. No caso dele, positivismo. Basicamente, até agora, a única coisa que ele falou não é porque eu sei que correção existe no mundo deles,
e eu sei que eles entendem isso, não é por isso que eu preciso fazer. Eu vou achar um jeito mais humano. Qual é esse jeito, entendeu? Você vê que ele tá enchendo linguiça aqui. Conhecimento de veterinário Conhecimento veterinário não tem nada a ver com o assunto, nada. para poder ajudar esse animal, inclusive a diminuir o sofrimento dele. Ele tá falando isso porque em algum momento, provavelmente, ele vai falar de remédio, que é o que muito desse pessoal faz. Isso é muito comum dentro do adestramento positivo. As pessoas, quando não conseguem resolver o problema do cachorro, dentro do treinamento, elas categorizam isso como uma doença. Isso é a mesma coisa que acontece no nosso universo humano, tá? E aí ele vai dizer que ele pode fazer esse diagnóstico, porque ele é um veterinário, e toma ele remédio no cachorro. Legal, bacana demais. Luísa, você quer falar alguma Bacana demais, não. O cara não respondeu nada, caramba. Nada. coisa? A resposta dele? Tem uma réplica? Eu concordo totalmente. Até a coisa que você falou sexual, acho que porque a gente tem cultura, tem religiões, né? Porque a gente não casa prima com primo, filho com pai. Eu acho que é muito mais cultural do que você não, né? Eu acho que é mais por aí. Gente, não tem nada a ver isso com a pergunta. Nada. Mas eu concordo totalmente com a Lê. Eu acho... Ela não tinha que responder nada porque ela não treina cachorro, para começar. Então ela simplesmente deveria estar aí nessa mesa. Se estivesse, deveria estar aí nessa mesa simplesmente como uma pessoa que está apoiando o Alexandre, se fosse o caso, entendeu? Mas tá aí uma pessoa que nunca na vida treinou um cachorro. Nunca. Tenha isso em mente, tá? Nunca treinou um cachorro. Nunca. Respeito, a ética. Eu acho que os fins não justificam os meios. Ela é a única pessoa do mundo que não pode falar de respeito e ética, e procurem saber quem é essa mulher de verdade. Mas vamos lá. Até uma pergunta, qual que é o limite disso, né? Dessa agressividade? Vocês falam que não pode bater? Eu fiquei curiosa para saber se o Richard já bateu nos cachorros Violência, dele. a palavra agressividade são termos que você está distorcendo numa metodologia que é aplicada. Né? Entrando na sua pergunta, nós que somos seres racionais e desenvolvemos o nosso neocórtex, diferente dos animais que entram por momentos e não desenvolvem igual nós seres humanos, nós não temos atitudes como seres selvagens numa comunicação com ele. E eu concordo que sim, nós temos que utilizar a ética para treinar um cachorro. Não é porque eu corrijo um cachorro que eu não uso reforço positivo. Porque o reforço positivo... Olha só, vamos lá. O que eu acho engraçado dessas discussões aqui é que ninguém tá falando... Veja que ela perguntou sobre métodos, né? É lógico que ela é uma pessoa ignorante na esfera de treinamento e por isso que esses debates são tão fracos. Quando você fala de treinamento positivo, você tem que dizer o que é o treinamento positivo. Logo para começar, então você está se categorizando pessoas como eu sou um treinador positivista. O que é ser um treinador positivista? Me dê exemplos na prática, me fale o conceito teórico e me dê exemplos na prática. Da mesma maneira que os meninos do outro lado. Se eles são pessoas que trabalham com correções, como é uma correção? Explica para mim o que é uma correção. Eu acho que falta, né? Falta muito conhecimento das pessoas que estão dentro desses debates e principalmente o entrevistador, a pessoa que está tocando esse debate, né? Para trazer isso para um nível diferente, porque de fato ninguém falou ainda sobre o que é o seu método, tá? Ninguém falou sobre isso. Esse rapaz aqui só está dizendo que existe diferença entre correção e violência. Ele está explicando por que o ser humano... Ele até falou uma coisa aqui que é a resposta do ser humano é diferente da resposta do cachorro. O cachorro é mais ação e reação, isso é fato. Mas isso não quer dizer que as pessoas não podem ter respostas extremamente agressivas também. Então, não é porque a gente tem intelecto que a gente é incapaz de agressividade ou violência. Isso também está errado. De extrema importância em qualquer treinamento do cachorro. E por que eu escolhi, né, utilizar correções em cães? Desculpa te interromper, só para você explicar o que é correções, porque eu acho que muita gente não. A gente vai entrar no decorrer do debate. Né? Então, assim. Está explicando as diferenças do eu acho importante. Mas acho que tem muito debate aqui, né? Eu só acho que tem um tempo para cada um, né? Tá fugindo da resposta, tá vendo? Tá fugindo da resposta, porque até ela, com toda a ignorância do mundo, perguntou o que é correção. Ele deveria saber responder isso com toda a facilidade do mundo, mas isso mostra que ele é um profissional que não gosta de se expor nesse aspecto. Então, ele quer falar sobre correção, ele quer falar sobre hierarquia, ele quer falar sobre humanização, mas quando o assunto é o que ele faz de verdade, ele fica liso, quer escorregar, que essa era simples, essa resposta é bem simples de dar. Pergunta, resposta e assim que funciona, né? Para não perder a linha de raciocínio aqui. Então, a linha de raciocínio é essa, querida. A pergunta foi bem direta. Então, a ética ela é extremamente importante para trabalhar. Eu falo isso porque eu tenho 16 cães. E os cães eles transformaram minha vida. Então não é porque que eu corrijo o cachorro que eu vou deixar de respeitar o animal. Porque ele transforma as vidas, eles salvam vidas. Tudo que ele está falando é genérico.
Ele continua fugindo da pergunta. Ele não explicou, ele não respondeu a primeira pergunta, que é por que você escolheu o método que você escolheu, e não respondeu a segunda pergunta, que é o que de fato é correção. Ele tá trazendo, ele enrolou pra caramba, agora ele tá trazendo uma história pessoal dele, tá falando que ele tem 16 cães, isso não necessariamente é mérito nenhum, porque ter 16 cães é muito trabalho, e é muito difícil uma pessoa ter 16 cães e de fato dar uma boa vida a esses 16 cães. Mas a gente poderia entrar nisso depois. Cães, muitas pessoas que sofrem com dependência emocional, carência, depressão, luta, entre outros. Olhe como ele tá já trazendo. Olha só o que é a pessoa desviar de uma resposta. Ele já tá trazendo aqui uma história completamente diferente, que cães podem beneficiar pessoas que têm depressão, ansiedade e o caramba. Nada disso tem a ver com a pergunta. Nada! Pelo amor de Deus, gente. Percebam como a pessoa tá enrolando você. As coisas descarregam e prejudicam o animal. Então, quando a gente fala de correção de comportamento, não é se tornar selvagem, como se fosse na natureza, mas é ter uma boa comunicação da forma que eles entendem, para ter uma boa convivência e harmonia dentro de casa. Não respondeu a pergunta ainda. O que é correção na prática? Me dê um exemplo, tá? Ele tá falando de maneira genérica. Ele não está sendo específico, ele não está respondendo a pergunta. Isso é muito comum, isso é quando a pessoa é evasiva. Ela não quer se comprometer, então ela vai puxar um monte de coisas diferentes para o assunto em vez de responder a pergunta direta. Você vai ensinar de forma correta o dono a ter uma boa comunicação com o cão dele, entendendo os instintos naturais de ser um cão, né? Então, os seres racionais somos nós. Então, nós temos que entender... Tudo isso é encheção de linguiça, gente, tudo. Entender que a agressão, violência é totalmente diferente de correção de comportamento. Né? Então, pensando na natureza, a mãe do filhote, ela violentaria o filhote ou ela coloca um limite? Então, Depende, tá? Correção pode sim ser violenta, dependendo da intensidade do cachorro. Mas são essas respostas que essas pessoas não querem dar. É isso que eu quero que vocês percebam. Ele tá sapateando, indo ao redor, o famoso dançar ao redor do tema, porque ele não quer responder, ele não quer se comprometer. Ele quer ser o cara das correções, mas ele quer fugir do assunto, ele quer passar uma camadinha de leite condensado por cima, entendeu? Pra sair bonito. Entender como que ela coloca o limite, como que é a comunicação dela dentro do grupo dos animais. E até a comunicação do cão com o dono. Porque o que mais aparece para mim hoje é o quê? São cães para reabilitação que atacou o próprio dono. Por conta do amor em excesso e a falta de regra e limite, achando que a frustração, que a punição negativa vai resolver a vida. Então não é assim que funciona. Então não tenho o termo se tornar animal seu. Na verdade, assim, só um asterisco aqui, quando ele fala a maioria dos cães que chegaram para mim são cães que morderam o dono por excesso de amor, isso não é necessariamente uma verdade. É muito mais negligência do que qualquer outra coisa. Mas quando as pessoas usam o termo humanização com frequência para vender seu produto, seu serviço ou imagem, elas tentam associar todo e qualquer comportamento negativo do cachorro como excesso de amor. Muito disso não tem nada a ver com excesso de amor, tem a ver com negligência. Então, por exemplo, você deixar um cachorro solto em casa o dia inteiro, as pessoas não fazem isso porque elas amam o cachorro, elas fazem isso porque dá menos trabalho para elas. Deixar um cachorro solto no quintal o dia inteiro, com água e comida lá fora o dia todo, é negligência, não é amor. A pessoa não tá deixando o cachorro lá porque ela quer que o cachorro seja livre, ela tá deixando o cachorro lá porque aí ela não tem que fazer nada pelo cachorro, entendeu? Mas é nessas avenidas que esse pessoal aqui não quer entrar. É muito mais fácil, entra muito mais nas 4 linhas do sensacionalismo você dizer que todo o comportamento negativo do cachorro é por conta de excesso de amor. E não é, tá? Selvagem na minha metodologia. E se é um ser humano... Sua metodologia, qual é ela? Vamos ver se em algum momento ele vai falar. Que utiliza o neocórtex de forma correta, entendendo a anamnese total do cachorro. Essas duas palavrinhas que ele está usando, o ser humano usa o neocórtex de maneira correta e a anamnese. As pessoas adoram usar palavras difíceis, tá? Dentro do adestramento, isso virou meio que um trend, uma modinha há uns anos atrás, quando esses adestradores mais novinhos começaram a trazer esses nomes para dentro do debate, para que eles pudessem ser vistos como intelectuais. E para que o método deles ficasse um pouco mais complicado, um pouco mais difícil de mapear, para o cara poder dizer meu método. Não existe meu método, tá, gente? Ninguém tem método, deixar bem claro isso para vocês, tá? Não existe método de A, B, C, D, E. Treinamento é uma coisa de fato muito simples, tá? A cada um aplica de uma maneira e cada cachorro é diferente, então não tem esse negócio de método não, tá? Só para contextualizar para vocês aqui. Isso aí é tudo conversa fiada de marqueteiro, viu? Para saber como que vai lidar com cada caso. E aí eu te pergunto, né, se um cachorro ele tá ali para abrir agressão em você e tá com o peitoral, o que você vai fazer? Você vai falar, por favor, não faça isso? Ou você vai perder um dedo também, o pior? Olhe o exemplo que ele deu
De novo, o jogo dos dois extremos, tá? Ele tá falando, se um cachorro estiver de peitoral e ele quer morder você, você vai conversar com ele ou você vai perder o dedo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não existe nenhuma outra alternativa. Ou eu aceito a agressão do cachorro, ou eu vou para cima do cachorro com a minha mão e perco um pedaço da minha mão. Ele quer validar a experiência dele, a expertise dele, dizendo isso porque ele não quer considerar que existem outras alternativas, tá? Ele não falou em momento nenhum em equipamento de treinamento. Ele simplesmente está usando o pior equipamento, o exemplo do pior equipamento que um cachorro pode usar, que é o peitoral, de um lado, tá? E do outro lado é luta corporal que em consequência, faz com que ele perca um dedo. Que é o que ele faz, entendeu? Que é o que ele está dizendo que é o que ele faz, que é o certo. Eu quero ver em que momento aqui ele vai entrar, se é que ele vai entrar em equipamento de treinamento e coisas desse tipo. Mas isso é muito do coração do conteúdo desse rapaz, tá? Ele faz isso aí, ele coloca a pessoa numa condição onde o cachorro e o cliente, né, numa condição de o cachorro não tem nada, o cachorro tá de peitoral, aí eu não tenho outro jeito, eu tenho que partir pra porrada do cachorro, entendeu? E isso não é porque ele não sabe que não existe outros equipamentos de treinamento, ele sabe que isso cria esse cenário sensacionalista, um clipe sensacionalista para a pessoa ver. Mas ele é muito consciente que existe prong, cola eletrônica, existe 1 milhão de maneiras de você conduzir o cachorro, condicionamento de focinheira, blá blá blá, toda aquela história que a gente sempre fala, mas para você ver como é o marketing por trás do que ele gosta de fazer. Então vamos entender realmente o que é o adestramento e uma reabilitação. E aqui eu tô para falar o que as pessoas precisam saber, não o que elas querem ouvir. Porque vamos ver se ele vai falar bem, vamos ver. O que elas querem ouvir tem muito que acontece na internet. Para inflar o Falou o marqueteiro da internet, mas vamos lá. ego, suprir as necessidades emocionais que elas têm ali no momento. Então o adestramento real mesmo, né? Óbvio que é usando reforço o adestramento positivo, real que ele direcionando não comenta, o comportamento, mas em momentos específicos você precisa utilizar uma correção, que seja com a guia, que seja com um toque no pescoço. Então, correção... seja com a guia e um toque no pescoço. Por que ele não falou sobre cola eletrônica aqui? Por que ele não falou sobre a prong aqui? Você está entendendo como funciona o marketing dessas... Isso que ele acabou de dizer. Eu estou aqui para falar o que as pessoas precisam ouvir, não para falar o que elas querem ouvir. Você está entendendo como a pessoa consegue se enrolar sozinha? Na verdade, ele não está se enrolando, não. Ele está enrolando novas pessoas que estão escutando esse vídeo aqui. Ele quer passar a imagem que ele é o fodão, que ele faz e acontece mesmo, né? Perdeu a oportunidade aí agora de falar sobre cola eletrônico. Por que ele não fala na frente dessa moça aí? Por quê? É diferente de agressão. Violência não faz parte de correção de comportamento em cães que trazem risco à sociedade. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? A correção pode ser interpretada como uma correção violenta se a atitude do cachorro for violenta em relação a você. O que é que a gente sempre fala sobre correção? Você vai ter que subir no nível de intensidade do cachorro. Às vezes, uma correção no colar eletrônico no 85 é uma resposta, até um certo ponto, compatível com o que o cachorro mostrou. Você poderia considerar isso violento. Então, não é para ele que cai na porrada na mão com o cachorro, como é que ele vai falar que não existe violência? Se tem alguém que não pode falar sobre não uso de violência, é ele daí. Porque ele gosta de fazer as coisas na mão, daí ele perder esse dedo como? Se ele treinasse com cola eletrônico, provavelmente ele não precisaria ser violento com os cachorros, né? Nesse aspecto. Tudo depende do conceito de violência que o próprio senhor falou no início, né? Legal, Felipe, vamos passar pro Richard agora, dar a opinião dele sobre isso que você falou. Você vê que ninguém respondeu as perguntas, né? A pergunta que foi feita para ele aí era por que ele escolheu o método dele. E o que de fato é correção. Vamos ver. Não, eu acho assim, primeiro que a gente está distorcendo as coisas. Concordo, né? Todo mundo E é sempre a turma do amor venceu que faz isso. Eu já tô acostumado já. A turma distorce e puxa pro sentimento. Claro que eu vou... Olha que contradição. Quem mais distorceu, por incrível que pareça, Alexandre Rossi, mesmo enchendo uma linguicinha ali, conseguiu ser mais claro do que esse rapaz. Esse daqui conseguiu enrolar. E aí ele tá dizendo agora que é a turma do amor que enrola. Tá vendo aí como o pessoal se perde? O cara que tá sentado do lado dele foi o cara que distorceu completamente as perguntas que foram feitas para ele, não respondeu nenhuma delas e saiu sem dar essa resposta. Ele olhando para os seus lindos olhos, e vocês falando em amor, a forma tudo, é claro que todo mundo vai concordar com você. Agora, quem tem um filho em casa e tem que educar o filho, é isso que nós estamos falando. Vocês nunca... Olha que coisa curiosa. Eles dois começaram esse debate falando que é errado humanizar. Os dois falaram. Você não pode tratar o cachorro como humano. E agora ele vai dar o exemplo do ter um filho em casa. Quem tem um filho em casa sabe disso. Olha só. Gira o filho de vocês.
É isso que vocês estão me dizendo. Nunca. Só deram... Não dei a tua voz da palavra ainda pra você, quando eu terminar. Então é só o amor. Eu esperei vocês todos falarem e fiquei quieto. É verdade, Richard. Tá? Então Verdade. assim, você é da turma do amor venceu. Todos vocês têm filhos também. Ai, filhinho. Quando ele caga em cima do sofá, vocês falam, não vou ficar e parar. Olha outro exemplo bem extremo, tá? Ele quer... Olha que engraçado, ele falou que é errado humanizar. Agora ele tá fazendo o contrário, ele tá fazendo uma comparação, como ele falou no início, que o cachorro caga em cima do sofá, agora ele tá falando que o filho, tá dando um exemplo que esse pessoal é turma do amor, então tá usando já um pouco de sadismo aí, e tá dizendo que o filho dele cagar em cima do sofá, ele vai achar tudo bem. E a gente sabe muito bem que a probabilidade de uma criança fazer isso é muito pequena, né? A menos que você esteja falando de uma criança selvagem, mas quem fez a distorção de realidade agora foi ele. Isso, porque isso eu não posso dar bronca. Mas aí ele fez cocô no vaso. Parabéns, toma um docinho. Então o que nós estamos dizendo aqui, eu tô entendendo. Usar o deboche, gente, numa situação como essa, nunca vai ajudar as pessoas a entenderem nada direito. Eu não tô falando que não existe um lugar, de vez em quando, em algum momento as pessoas vão debochar umas das outras, mas isso deveria ser um debate real. Pra você ver que a gente tem aqui o quê, meu Deus? 13 minutos e de live, de podcast, é um podcast de 2 horas, você tem 13 minutos e já caiu no deboche, né? Ninguém tá chutando o cachorro. Nunca bati num cachorro na minha vida, nunca precisei. Tá? Por quê? Eu nunca bati um filho na minha vida. Bastava o meu olhar e meu posicionamento para o meu filho saber aonde eu estou. Eu nunca precisei fazer isso. Repare que os dois estão fugindo da pergunta de o que é uma correção. Nenhum dos dois quis entrar na esfera do que é correção. Eu acho que essa pergunta é super fácil de responder. Você corrige um cachorro como, tá? Ele só... o outro lá só falou, um toque no pescoço. É mentira, não é isso. Não é assim só que as pessoas corrigem. Você pode corrigir um cachorro com toque físico. Você pode corrigir um cachorro com a correção de prong, com a correção de colar eletrônico. Ou com um combate corporal, se for o caso, entendeu? Não é difícil responder essa pergunta. Nenhum dos dois quer responder. Eles só estão dizendo o tempo inteiro o que eles não fazem. Eu nunca bati no cachorro, eu nunca chutei um cachorro. Provavelmente isso também é mentira, porque chutar cachorro é uma coisa que uma pessoa pode fazer, por exemplo, na rua. Eu já estive na rua andando com um cachorro, veio um cachorro solto na minha direção, eu chutei o cachorro solto para ele não morder, esse cachorro estava comigo. Não tem problema nenhum em dizer isso. Mas dizer abertamente que nunca fez, talvez ele nunca tenha feito mesmo, mas a pergunta não é o que você não fez. A pergunta é por que você escolheu seu método e como que é, na prática, uma correção que você faz. Eles não querem responder isso. Precisei dar um tapa num filho que tem um filho especial, um tapa uma vez, dei uma bundinha dele, pá, quando ele era bem pequeno, para ele entender que eu era mais forte que ele. Mas nunca tive que bater em meus filhos, mas corrigir meus filhos quando eles fizeram errado. Óbvio. Como? Como corrigiu? Lembre que a pergunta dela foi como é a correção? O que nós estamos dizendo que pessoas e animais são diferentes e não precisamos levar para Mudou de assunto de novo. Não respondeu e mudou de assunto outra vez. no mundo selvagem. Um cachorro mesmo, uma cria, como ele falou, a mãe corrige o próprio filhote ali. Não tô falando de um cachorro doméstico já, que séculos já sendo domesticado. Os cachorros são diferentes. O cachorro cumprimenta o outro, sente o outro como? Cheirando o rabo do outro. Mudou de assunto completo. Você vê como é inútil. Tá inútil até agora. 14 minutos, ninguém falou ninguém passou nenhuma informação de valor. Nenhuma opinião real foi dada. E esse amigo aqui que falou que ia estar aqui para falar o que todo mundo quer ouvir, não falou nada até agora. Nada. E esse aqui também esperava mais, né? Mas vamos lá. Enrolando, do mesmo jeito. Nós fazemos isso? Você, quando conhece alguém, você vai cheirar o rabo do cara? Não. Não tem nada Então a nós ver, somos essa diferentes dos comparação não tem cachorros? Somos diferentes. Então nós não podemos tratar os cachorros e humanos da mesma forma, porque eles agem de forma diferente. Um cheira o rabo do Mais do mesmo, repetição, exceção de linguiça. outro para identificar o cachorro. O que é o mais apurado do cachorro hoje? O que é mais importante? O olfato hoje vem número 1, mais do que a visão, mais do que a audição, é o olfato. Nós somos muito mais visuais Muita do que enrolação, qualquer outra gente, coisa. muita Então eu acho que enrolação. assim, existem diferenças fundamentais. E eu Ninguém perguntou quais eram as diferenças entre humanos e cachorros. Ninguém perguntou qual a diferença de corrigir humano e corrigir cachorro. Todo mundo perguntou por que você escolheu uma metodologia de treinamento que envolve correção e o que é correção dentro do seu treinamento. Essas eram as perguntas, tá? Olha o tempo que está sendo perdido aqui. a gente tem que entender o que são esses adestramentos que você está colocando em você. Porque parece que esse cara é um animal e você é um anjo. E não é isso. Eu gostaria que entender... Todo mundo vai entender quando você explicar.
né? E você tá tendo a oportunidade de explicar agora e você não quer explicar. Até que a gente trouxesse exemplos práticos Isso, vamos de lá. como a gente agiria em certas Isso, coisas, exemplos né? práticos, vamos Porque lá. parece que, assim, o reforço positivo é só amor, meu amor, que lindo. Oh, ele fez um cocô, não vou olhar. Ele tá tentando E ser não é isso, engraçado e alguém tem que trazer falar pro cachorro que ele deboche, cagou mas no ele lugar tá errado. errado. Ou tô errado isso? Vamos voltar para a Luísa aqui, que ela fez a pergunta, Tá. para você Então- falar sobre Mas a resposta olha, de cada um. eu tô achando super educado, mas eu tô louco pra entrar Lógico. numas questões aqui. Vamos lá, vamos né? lá. Tá, aí eu vou falar rapidinho. Você fala Eu acho que difícil a gente esse tem que negócio, quebrar tem que esse mediador segurar. no meio, jogar ele pela janela Vamos ver quem e vai ser o começar a primeiro. agir. Vamos ver quem vai ser o primeiro a colocar a coleira. É porque eu não sei quando que a gente falou que os cachorros são iguais a gente. Eu não, Então, em nenhum a gente não momento, falou gente, isso. Ó, aí eu vou dizer pra você, tá vendo como os adestradores que deveriam estar na posição correta de defender o uso de correção, como eles se perdem em debate com pessoas como esses dois aí. Olha só, eles não estão errados nesse primeiro argumento aí, não. Ninguém falou isso que eles estão falando agora. Falou Isso, e isso. também não falei contra a Viu como é correção. difícil quando alguém fala o que você não quer dizer? Vocês começaram falando que a gente usava um sistema Violência, violento, os fecharam pensaram. E eu joguei de volta pra vocês achando já. Então, Não, exatamente. ótimo, e aí eu tô querendo a réplica aqui. Não, infelizmente, eu tenho que dizer que nesse momento aqui, os caras do outro lado falharam, não responderam as perguntas diretamente e transformaram o diálogo todo em humanização, coisa que não foi levada à tona, não foi levada pro assunto, pra pergunta desde o início, tá vendo? Pode passar sua réplica para ele, que é você que fez a Não, pergunta. não, pode, Você quer pode, falar? pode, Então, pode, Não, pode eu, falar eu de acho você, que pode ficou, falar. eu acho que ficou confuso, porque em nenhum momento a gente falou que os cachorros são iguais a Nem a falamos que gente, você era né? violento, né? Não, da violência, eu acho assim, que enforcar e puxar um cachorro com a guia, eu acho uma coisa violenta, na minha concepção. Eu acho que você dá cursos também, né? Então, assim, o que eu fiquei muito curiosa, assim, como que na hora de você passar, você garante que ele não vai ultrapassar esse limite. Isso que eu tenho lido bastante esse livro, que fala muito disso, porque aí o tutor, por exemplo, que não tem a sua experiência, ele vai lá tentar fazer. Não é mais tutor, desculpa. Agora, você que é veterinário sabe disso. Agora o Conselho Federal de Veterinário diz que agora é responsável. Não existe mais tutor, graças a Deus. Olha que coisa que não tinha por que parar o argumento por conta disso, mas tudo bem. Acabou esse negócio de tutor. Mas chama do jeito que vocês quiserem. Mas só queria avisar que... Totalmente daí não tá irrelevante. errado. Amor, a gente chama de mãe e pai mesmo, tá? Eu chamo meus Isso, cachorros mãe e de pai, isso, filho. tá ótimo. Pronto, e Piora acho a que os situação. meus seguidores também. Mas acho que não é isso que faz. É irrelevante. Ele já começa a fazer isso, já vai me tirando do prumo, né? Então, assim, como que você vai saber? Porque, assim, às vezes não dá certo, aí o cara começa a ser mais forte. Tem várias pesquisas aqui que falam que esses adestradores, quando os tutores, os responsáveis começam a fazer, eles vão ficando cada vez mais agressivos e vão causando mais violência. Mas eu vou passar aqui pro meu... Deixa o Ale falar, Pro Ale depois você falar. já responde a pergunta dos Olha, ele dois, tá tá? nervoso. Ele fez cara de mal. Vamos lá, Tá Ale. reflexível. Né? Você vê Nunca vi como- Alexandre Não é com cara de fácil, mal. não é Olha aqui o Ale, gente. Vocês viram o que eu passo Ai, aqui? gente, não dá pra Porque ouvir o a voz Ale dele. é um monge budista. E eu não, Não, entendeu? tô longe disso. Mas olha, o que, assim, primeiro só esclarecendo, tá? Assim, a correção e os limites, eu acredito que se tem que dar e se tem que colocar. O negócio é como que se faz isso, né? E aí, sim, todos esses termos, eles podem ser distorcidos, podem levar para um lado, você pode chamar violência uma coisa, outra, você pode chamar o enforcar o cachorro e pendurar ele, você pode chamar isso de uma correção, mas você também pode chamar isso de uma agressividade, né? Quando a gente vê a terminologia agressividade, ela super dá conta desse sinal. Agora, eu justificar que eu posso fazer qualquer coisa porque o animal não é humano e porque ele cheira a bunda do outro, porque esse é o ponto que eu estou trazendo aqui para discussão, né? Olhe como o cara deu de bandeja um argumento para Alexandre Rossi sem necessidade, tá? Porque eu tenho que concordar com ele. A definição de agressão e violência tá no olho de quem vê. Para uma pessoa, uma correção na guia, uma correção de prong, por exemplo, eu posso classificar isso como uma maneira de me comunicar com o cachorro na mesma intensidade dele. Uma pessoa ignorante pode interpretar isso como violência. Por isso que eu falei um pouco mais cedo. Depende muito do que você considera ser violência. E eles do lado de lá deveriam ter esclarecido isso antes de entregar essa bola para o Alexandre Rossi, tá? Então ele pegou essa oportunidade e falou: tudo que você falou pode ser distorcido. E ele tem razão.
Nomenclatura, nome de método, a definição de agressão e violência está no olho de quem vê. A menos que você, como profissional, explique e defina o que cada uma dessas coisas representa. Ou seja, quando você não é claro, você abre portas para interpretação. E agora ele conseguiu dobrar todo mundo e botou assim, realmente ele tem razão. Isso é abrangente mesmo. Eu não... E aí ele pegou o gancho que os caras fugiram um pouco desse assunto e foram para a questão da humanização. Eu não iria tão longe em algumas metodologias que são utilizadas, porque a gente tem outras. Ó, aqui esse é o gancho que ele tá abrindo agora, tá? Porque ele falou, eu nunca disse que eu não uso correção, eu nunca disse que eu sou contra apresentar limites. Agora era a hora dele descrever como é a correção dele e como ele apresenta os limites dele, dentro do suposto método dele. Vamos ver se ele vai esclarecer ou se ele vai ficar dançando ao redor do tema de novo. Funcionariam melhor, na minha opinião, e que também Quais são as alternativas que funcionariam melhor, na sua opinião? trariam mais segurança para a sociedade e para esses animais, como a Luísa Mel falou, de que esse adestramento que a gente faz, e às vezes você pode ter competência para fazer alguma coisa e ficar na linha divisória ali, mas você está mostrando para um monte de gente. Então, quando você escolhe a metodologia, não é Peraí, vamos lá. só que funciona com você para os seus cachorros. A gente, como influenciador, tem que pensar num contexto geral, como que essas pessoas estão utilizando e outra. Tem várias metodologias que, se você coloca em prática, depois vai ser muito difícil da pessoa continuar. E a gente sabe que os cachorros precisam dos limites, mas não é num centro de treinamento que você dá o limite e devolve ele e ele vai estar bom, curado, né? Não sei se você concorda, mas o que a gente vê, a gente ensina o cachorro de uma determinada forma, ele volta para casa. Se as pessoas continuarem tratando da mesma forma, o problema às vezes volta, e às vezes volta pior. Eu vou dizer aqui, ele, apesar do argumento dele ter sido meio bagunçado, ele fugiu do tema também, porque ele também não descreveu qual que é a forma que ele corrige, ele não descreveu como ele corrige, como ele apresenta a limitação. Aí ele deu um salto para um outro ponto que é importante, que é cuidado com o que você mostra como influenciador, porque o que você mostra a pessoa vai replicar, e se você mostra uma coisa perigosa e a pessoa se machuca, agora você é responsável por isso e, em parte, ele tem razão, tá? Esse seria o momento perfeito para os caras entrarem e falarem sobre equipamento de treinamento, principalmente cola eletrônico, que, na minha opinião, é a maneira mais segura de você treinar um cachorro, tá? Ele deixou essa porta aberta agora para os caras falarem sobre equipamento de treinamento, porque o que ele está dizendo aí, ele sabe que os caras estão falando de treinar cachorro na unha. Ninguém mencionou equipamento de treinamento. Então, para quem está assistindo agora, está partindo da premissa que essas correções que os caras do outro lado fazem são manuais, é a luta corporal. E nesse ponto eu concordo com ele. Você vai ter que tomar... Na verdade, qualquer coisa que você use para corrigir cachorro, você tem que tomar cuidado. Mas tão importante quanto você fazer o treinamento e a correção ser efetiva, você ensinar as pessoas a fazerem o que você está fazendo, né? Então, a Alexandre agora colocou do lado deles, colocou eles numa condição de, e agora, como é que você replica o seu treinamento? Só que ele foi malandro, porque ele trouxe esse questionamento para o outro lado, sem em momento nenhum entregar o que ele faz. Em momento nenhum ele falou sobre qual a maneira que ele corrige e qual o tipo de limitação que ele apresenta. Ele simplesmente passou por cima disso e jogou a bola de uma maneira inteligente até para os outros caras, tá? Mas, de novo, para quem está assistindo, lembrem, de nenhum dos dois lados, vocês escutaram até agora como as pessoas corrigem os cachorros e, de fato, como isso se materializa. De exemplo prático, não aconteceu nenhum até agora. Né? Felipe, dá um minutinho de resposta aí, vamos lá. Bom, vamos lá. Você gosta de ser palestrante, né? Já formei mais de 800 profissionais no mercado e já trabalhei Isso não quer dizer nada. Nada. com mais de 4 mil famílias Não quer dizer nada também. no meu centro de reabilitação. Então, como é curto, vamos entender que hoje eu reabilito cães e treino pessoas. Ele replicando a frase do César Millan de 20 anos atrás. Assim, nem um pouco de criatividade para isso, né? Tá usando o tempo dele à toa. Eu transformo a vida das pessoas através dos cães. Então, quando o cachorro... Cadê a prova de que você transforma a vida das pessoas através dos cães? Se você tivesse, de fato, treinado 4 mil cachorros, você deveria... Vamos supor que os primeiros 1.000 você não tivesse documentado. Você deveria ter 3.000 playlists no seu canal do YouTube com todo o treinamento desses cachorros documentados para todo mundo assistir. Não só 2, 3 clipes sensacionalistas no seu Instagram. Ele chega no meu centro de reabilitação, o primeiro dia, o primeiro contato ali que o dono tem é 4 horas de aula teórica comigo. Isso não quer dizer nada. Também não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada.
Você pode Antes passar de 4 horas falando um monte de bobagem pra pessoa. a prática depois de 15 dias. Então ele Também não quer dizer nada. entendendo toda a cabeça do cachorro, como pensa, aprende e se comporta. Veja que ele tá fugindo da resposta. Ele, de novo, ele até agora não explicou como que ele corrige os cachorros, tá? Mas ele quer defender agora aqui a ideia de que o que ele faz é replicável. Então vamos ver. Ele já começa a mudar a mentalidade dele. Leitura corporal, odor, segurança, confiança e principalmente como vai começar a tratar o cão. E nas aulas práticas ele tem todo o manejo. Então muito dono de cão que eu treino em 1 mês, 2 meses ou 3 meses no meu centro de treinamento sai melhor que muito adestrador no mercado. Então hoje eu Isso é o que ele tá dizendo, tá? Veja que ele em momento nenhum falou sobre... Engraçado que lá atrás ele usou um termo que é meio, né, esse adestramento pro mundo real. Só que agora ele acabou de dizer que o cachorro que fica no treinamento com ele fica no centro de treinamento dele. Como que isso é mundo real? Em que momento do treinamento você leva o cachorro para o mundo real? Então é o dono que vem no seu centro de treinamento buscar o cachorro e é a casa do dono. E na casa dele, na vida dele, no universo dele. E nada, nenhum pio sobre equipamento de treinamento até agora. preparo pessoas para viver de forma correta com os cães, para não criar ansiedade, problemas psicológicos, entre outras Isso tudo tá usando generalizações que na prática não, assim, tá usando termos abstratos, não tá entrando em detalhe nenhum. coisas, né? Então, no meu centro de treinamento, eu trabalho e ensino pessoas. E as pessoas que eu formo para trabalhar no mercado pet, eu ensino toda a minha metodologia, tanto que tem mentoria, Qual é a sua metodologia que você não falou sobre ela até agora? acesso aos meus cursos e acesso ao meu centro de treinamento para entender como lidar com cada caso. E é óbvio que eu não vou trabalhar um filhote da mesma forma Ele tá falando sempre do centro de treinamento dele, né? Que momento ele leva o cachorro pro mundo real? Quando? que eu vou trabalhar um cachorro agressivo que está tentando me matar ou que já está com a família inteira. Como, por exemplo, o Jack, né, que muitos profissionais recusaram. 4 profissionais, 2 veterinários assinou o termo de eutanásia e foi parar no meu centro de treinamento. Depois de morder a família inteira, 2 irmãos, a irmã, pai, mãe, mais 8 visitas. Ou seja, Por que você perdeu o dedo? Por que você não explica essa parte? seria a solução a eutanásia desse cachorro? Ou realizar A defesa de você usar... Esse argumento dele caberia se ele tivesse explicando o treinamento em detalhe do cachorro, explicando de verdade o que ele fez, em que momentos ele teve que apresentar limitações e qual foi o tipo de treinamento que ele usou, que tipo de equipamento ele usou com esse cachorro. Ele poderia explicar tudo isso com esse argumento que ele está falando aí. De fato, o cachorro já machucou muita gente, o cachorro ia ser eutanasiado, ou era isso, ou o cachorro ia morrer, eu entendo. Mas você só pode usar isso quando você tem uma explicação válida do que você passou com esse cachorro. E até agora a gente não ouviu nada disso. Em momento nenhum ele não entrou nem em detalhe sobre como ele corrige os cachorros. A única coisa que ele falou é que ele faz tudo dentro do centro de treinamento dele, que está longe de ser o mundo real. realmente um adestramento, direcionando e corrigindo o comportamento? Porque o cachorro não sabe se frustrar e acaba abrindo agressão buscando o pescoço. E lembrando, a correção é no pescoço. Não é costela, a parte de baixo. Por que pescoço? Porque é a parte mais valiosa do cão. Como você corrige o cachorro no pescoço? Como? Por ser um predador. E a minha pergunta, por que o leão ele é o rei da selva? Por que a correção no pescoço? E óbvio que eu não vou colocar na traqueia do cachorro, mas eu vou controlar a boca do cão, porque ele se comunica através... Como assim você não vai botar na traqueia? O que você vai botar no pescoço do cachorro? O que? Ele não entrou nesse detalhe. Eu quero saber que equipamento é esse. do olfato e boca. O cachorro brinca com a boca e ele Tá vendo? Fugindo do assunto de novo. Agora ele já tá trazendo uma explicação do leão e por que a boca, por que o cachorro morde o pescoço. Tem nada a ver com a pergunta. morde com a boca. Então tem as formas corretas de utilizar o cachorro e não ser extremamente agressivo ou violento. E óbvio que da mesma Qual forma é essa forma correta? que o cão ele tem o reptiliano, que é o instinto de sobrevivência, luta ou fuga, nós seres humanos também temos. Então, se um pitbull de 50 a 60 quilos abre uma agressão em cima de você, o que vai salvar a sua vida? A pergunta é em qual é o cenário onde o cachorro abriu a agressão pra você. É isso que eu quero que vocês reparem, tá? Porque as pessoas que têm a tendência de trabalhar com cães agressivos, elas gostam de falar isso, mas elas nunca entram no detalhe. Exemplo, quando que um cachorro poderia abrir agressão com você se ele está em treinamento com você? Ele está dentro da caixa, você vai tirar ele da caixa, ele tentou abrir agressão em você aí, ou você está caminhando com ele na rua, ele viu outro cachorro, você estava com ele no colo eletrônico na pronga, ele se empolgou, você corrigiu, ele revidou para você. Você entendeu detalhes que a gente não tem, o discurso dele é completamente abstrato, a gente não viu ele explicar nenhum cenário na prática real, ele só está falando de generalizações o tempo inteiro.
peitoral ou aguil mais alto para você controlar a boca dele? Ele falou peitoral ou guia mais alto. Que guia mais alta é essa? Do que ele tá falando? Nem guia unificado ele quer falar, tá vendo? Nem nesse aspecto ele quer se comprometer. Ele não quer dar nome a nenhum tipo de ferramenta de treinamento que ele usa. A única coisa que ele falou é que a correção é no pescoço. Correção no pescoço como? Que quer arrancar o seu pescoço. Então nós temos que entender a forma correta de trabalhar. E que Olha que irônia, nós temos que entender a forma correta de trabalhar. Qual é a forma correta de trabalhar? Você está aqui há 21 minutos, você ainda não conseguiu dar nenhum exemplo prático de como é a forma correta de trabalhar. Me dê um exemplo na prática, uma situação específica de um cachorro. Você não conseguiu fazer isso até agora. cada caso é um caso e eu não vou ter a mesma ideia ou posicionamento com o filhote, com o cachorro idoso ou com Generalizações de novo. De novo. outro tipo de cão que entra ali, né? Então, entender a forma correta de se comunicar é o que vai transformar a vida da família. Seria ótimo se você falasse sobre isso. Qual é essa forma correta? Olha como é engraçado, olha como as pessoas enchem linguiça. Gente, é muito tempo repetindo um monte de bobagem, sem ser específico e objetivo e falar sobre o caso específico. Eu quero um caso específico. Deixa eu pegar um caso específico aqui para exemplificar para vocês. Não teve ainda. Voltei da Alemanha esse fim de semana, onde fui trabalhar cachorro, que as pessoas contrataram profissionais lá fora e não aprenderam a lidar com os cães. Então, em uma semana resolveu o problema por falta de... Ah, qual é? Por que você não pega essa oportunidade e explica? Ele tá dizendo aqui uma das maiores mentiras que é vendida no mundo do adestramento. Ele falou que ele foi para a Alemanha trabalhar num cachorro. Ele disse que em uma semana os problemas do cachorro estão resolvidos. Isso é mentira. Ninguém faz isso, tá? Em uma semana você pode ter ótimos resultados dentro de um treinamento bacana. Documentar tudo isso e considerar isso um ótimo recomeço. Essa é a real, tá? Dizer que está tudo resolvido é, aos olhos dos outros, colocar zero responsabilidade na mão dos donos. Acabou o problema. Seu problema está resolvido. Isso é mentira. Sempre foi e sempre vai ser. E é por isso que eu digo que gente assim vive desse marketing de sensacionalismo com vocês, tá? Porque a família não tinha o conhecimento de como pensa, aprende e se comporta o cão. Então hoje o adestramento é ensinar o dono para funcionar igual funciona na Holanda, na Alemanha, nos países da União Europeia. Os países da União Europeia são os piores exemplos que você pode dar para o mundo do adestramento. Nós estamos falando de países onde a maioria dos cães com comportamento negativo são eutanasiados no primeiro ano, tá? Esses países é proibido colar eletrônico, é proibido caixa de transporte, muitos deles é proibido prong. E você só pode ter um cachorro se ele não apresentar risco nenhum. Então as pessoas acreditam que esses países são exemplos no adestramento porque os cães que não passaram nesses supostos testes foram eutanasiados antes do primeiro ano. Então, para você ver como tudo que é falado de maneira rápida soa muito maravilhosamente aos olhos dos ignorantes, vamos dizer assim, as pessoas que não têm conhecimento real de causa. Então elas vão acreditar realmente o adestramento na Europa é muito melhor. Não, não é. A Europa é extremamente restritiva em relação a esse tipo de equipamento de treinamento. A própria Alemanha, que produz a Prong Collar, proíbe o uso da Prong Collar lá. Se você conversar com qualquer pessoa que mora na Alemanha, eles vão te dizer, é proibido colar, é proibido um monte de coisa, inclusive tipo de caixa de transporte. Suíça é um país que você não pode deixar o seu cachorro em casa por mais de 4 horas sozinho, tá? Então não venha num podcast dizer que esses países são exemplos de adestramento, porque não são. Inclusive, eles usam muito do que você está criticando aí como teoria do amor e do positivismo. Que lá o adestramento realmente funciona, porque tem leis. Aqui no Brasil é bagunça. Olha só, lá o adestramento funciona porque tem lei, tá? O cara tá aqui defendendo que o Estado tem que determinar como você treina seu cachorro. Ele tá defendendo eutanásia, genocídio em massa que é feito na Europa porque os cães não se comportam. Ele tá defendendo países que proibiram o uso de colar eletrônico, equipamento que ele já usou muito. Mas não vai ter coragem de falar aqui nesse podcast, porque ele tá de frente para a mulher que teve uma das maiores brigas na internet comigo por conta de colar eletrônico. Então, eu tenho certeza que aqui ele vai fingir que não sabe nada sobre esse assunto, tá? Mas defender lei é o quê? Você acha que se amanhã existir uma lei definindo como o adestramento vai funcionar, você acha que ele vai funcionar de que jeito? Você acha que você, como profissional, dentro do que você faz, sobreviveria? Ou você vai ter que se tornar um discípulo da Luísa Mel para sobreviver como profissional? Como é que você vai fazer esse seu trabalho que você até agora não conseguiu descrever com esses cachorros agressivos todos só no positivismo? Então que a pessoa não tem um bom senso, não sabe nem formular um argumento direito. E ao invés da gente ficar nessa treta, nós tínhamos que criar um órgão que realmente vai regularizar. Criar um órgão para regularizar o adestramento. Meu Deus do céu.
E estamos em 2025 com a pessoa representando o adestramento no Brasil, indo em rede nacional falar uma asneira dessa. O cara tá dando um tiro no próprio pé, na própria cabeça. Ele acha realmente que o segredo é esse. E tá falando isso na frente de quem? Da mulher que fez carreira para derrubar todo mundo que já conseguiu conquistar alguma coisa no adestramento no Brasil. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de atitude bacana, que queira treinar cachorros de verdade, o cara tá sentado de frente para a maior inimiga disso daí, para uma das pessoas mais progressistas que aposta mais dinheiro, tempo e influência em transportar as pessoas para esse universo fantasioso. Como é que uma pessoa pode tentar falar uma besteira dessa aqui? Né? E regulamentar a profissão de adestramento. Porque regulamentar, eu quero saber quem que vai dizer, quem que vai te sentar nessa banca reguladora? Você acha que é você que vai sentar nessa banca? Por lei, eles pegou o cachorro, eles têm que pagar imposto, os bulls, eles a cada 3 meses, se eu não me engano. Pagar imposto, o cara tá aqui defendendo em rede nacional que você tem que viver num país onde a pessoa, onde o Estado coloque você para pagar imposto quando você tem cachorro, tá? Tomara que você volte um replay para você ver para você escutar direitinho o que ele acabou de falar. Tem que passar por uma avaliação e a escolinha de adestramento quando pega o cachorro. É que você pega o cachorro é problema, né? Eu já pego ali que tá, o cachorro que já passou por 3, 4 pessoas. Tá mandando aqui no YouTube que eles viram aqui na mesa isso aqui, gente. Tá, então vamos fazer uma quero ver, agora eu quero ver. Colar eletrônico. Queria começar com a Luísa Mel. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que seria melhor, mais prudente, ele explicar cada... Tem outras coisas que você usa. Tem uns que tem umas garras. O de garra eu não uso, mas as pessoas têm uma visão errada, porque profissionais usam errado aquilo. O colar de garra, que é a carrana, a prong, né, é utilizada, hoje eles usam muito, principalmente no Rio. Eles usam muito a garra para dentro para corrigir o comportamento. Mas aquilo ali, num treino de guarda e proteção, é para instigar a caça do cachorro, para o cachorro aprender a trabalhar. Ou para você modelar o cachorro na obediência avançada. Instigar a caça? Caça, tem nada a ver, meu Deus do céu. Cara, se limite a dizer sim, a Prong Collar é uma ferramenta que tem links por dentro, que simula a pressão do cachorro, ponto. O que uma coisa tem a ver com a outra, estimular a caça? Meu Deus do céu, que ignorância. No momento que você está trabalhando um cão para guarda e proteção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém falou sobre treinamento de guarda e proteção. A utilidade da Prong Collar está longe de ser restrita a trabalho de guarda e proteção. De novo, isso aí é o que ele sempre faz. Quando ele não sabe responder, ou ele não quer responder alguma coisa, ele traz um assunto diferente para desviar e o assunto ir para outro lugar ele não ter que responder. Porque o que ela fez aí, a pergunta aí é sobre colar eletrônico. Tem um colar eletrônico na mesa. A pergunta é sobre o colar, tá? Vamos lá. Drive de caça. Mas aí você também... De um cachorro que tenha caça, precisa desenvolver. Tem nada a ver com a sua. Então vamos falar de cada um? Eu posso... Isso aqui, aí a gente pode falar... É porque aí dizem que é o colar de choque. O pessoal pediu aqui pra... Mas vamos desmistificar isso. A minha opinião. Vamos pôr no seu braço. Vou te mostrar que isso não é um choque. Calma. Então, isso daqui... Não, peraí, isso aqui não é um choque. Claro que é um choque. Peraí. É estímulo eletrostático. O estímulo TINS é o mesmo. E o que é isso? Choque. O choque, ele causa dor. Esse não causa dor. Ele é uma vibração? Não é uma vibração, é o estímulo TINS. É o mesmo estímulo utilizado na fisioterapia, onde eu dou um estímulo muscular na região. O choque, ele é a carga elétrica que passa pelo corpo muito bem e a isso terra. aqui. Isso é um jeito de falar. Eu não estou sendo contra por causa disso, tá? Mas assim, se você colocar qualquer coisa aqui, a gente ligar aqui, vocês vão ver que vai sair uma faísca. Né? Se você colocar, você vai sentir o estímulo. Esse estímulo a gente chama de choque. Você pode dar um outro nome para ficar mais bonito, mas é um choque. Você acha que não é um choque isso aqui? Não. O choque, ele... Gente, né, no lugar, na hora que a pessoa fala com a coisa que ele falou, você fala, beleza, chame de choque, ponto. Nesse ponto, Alexandre Rossi tem razão, não é uma questão de como você vai colocar o nome, se é um estimulador muscular, e é realmente só um estimulador muscular. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu diria, beleza, chame de choque, pronto, vamos pra frente. E aí, como que você usa isso, tá? Chame do que você quiser, chame o que você quiser. Não faz diferença, no argumento não faz. Vai passar pelo seu corpo toda a carga e vai aterrar no chão. Isso não passa pelo seu corpo todo. É um estímulo muscular. Exemplo, eu sofri um acidente... Tem um motivo que ele não passa pelo seu corpo todo, porque elas estão perto. E aí o que acontece? Uma carga, ela pula para outra. Então sua pele está aqui, ela vai fazer como se fosse um curto aqui. Tá? Se você pegar esse pino... Você nunca usou isso daí em adestramento? Eu já usei isso aqui, eu sei como que funciona. Mas é um choque.
Não. É um choque. Então na fisioterapia você tá tomando um choque. Eu sei, mas é porque as palavras. É que para as Não, pessoas vocês que estão não vão querendo ter negar isso que é um aqui. choque, é um choque. É um jogo de mas tudo semântica, bem, gente. tudo Não bem. faz Então sentido vamos- discutir Não, se é é um choque ou não. pequeno Exame também choque. você leva, faz vários exames, você leva diferentes estímulos que você pode chamar de choque. Veja como os debates todos se perdem por falta de habilidade de argumentação de defesa de ponto de vista, né? Não faz diferença se ele quer chamar de choque. Chame de choque, ponto. Você quer saber se é choque ou não? Põe o dedo na tomada e põe o dedo no colar eletrônico. Ponto, você vai sentir a diferença, tá? Mas isso não é o ponto aqui. Chame de choque, então. Experimente no seu braço, sinta como é que é. Agora vamos falar sobre como isso funciona no treinamento. Esse é o ponto. É para isso que o tópico foi trazido para a mesa. Mas olha como todo mundo já se perdeu de novo. Você tem que passar, mas é um estímulo. É um estímulo. Isso, o choque não deixa de ser um estímulo. Mas as pessoas Com certeza. associam o choque, você pegar um 220 e meter no cara. É o exagero das terminações Taser também. que Não, mas tem algumas pessoas que dão um faz. choque Então, violento. isso. Eu Então, já tá vi dizendo alguns aqui que na vídeos. fisioterapia é usado isso. É usado, ó. Tá dizendo aqui no Exato. chat. Pra você ter noção. Mas ele tem um regulador. Sim, Não, o controle tá aqui, ó. Então, mas você E eu pode vou colocar provar o em máximo. Você vai ver que isso não vai Você causar vai- nenhum mal. Não, o máximo. Eu posso colocar. Hoje tem uma live com 7 colares eletrônicos no meu. Olha, se colocar no máximo, e se esse equipamento aqui for bom, você vai odiar. Bom, Você mas vamos pode- lá. mas é o seguinte, isso aqui- Você tá trazendo outra informação. Isso aqui a gente pode utilizar para Não é que corrigir dá o pra comportamento. colocar na pessoa e colocar pra- no máximo e que tá tudo não, bem. Não, vai, vamos lá. vai- Aqui vai eu coloco doer. na pessoa, doer não vai. Eu coloco na pessoa para entender o que é isso. Antes de colocar em todos os cães que eu utilizo no CT quando necessário. Porque tem muito dono. Quando necessário. Tá vendo aí? É isso aí. Isso aí, na verdade, é quando você percebe que o profissional ele não tem confiança em trabalhar com cola eletrônico, nem de defender o uso do cola eletrônico, ele usa esse argumento. É o uso quando necessário. Quando você ouvir um profissional falar isso, você sabe que você está lidando com um profissional que não conhece nada sobre cola eletrônico. Nada. Porque a partir do momento que o cara fala que o colar eletrônico é uma ferramenta que vai ser usada só se for necessário, ele não sabe treinar com colar. Você pode treinar qualquer cachorro com colar eletrônico. Colar eletrônico não é a última opção. Ele é uma opção de treinamento. É como você vai moldar o treinamento do seu cachorro, todos os seus comandos, toda a sua parte comportamental você vai fazer com colar. Ponto. Quem não sabe fazer isso, vai usar o argumento que ele vai falar agora, que ele vai dizer que só vai usar o colar quando necessário. É aí que ele se perde. É aí que ele abre espaço para todo mundo atacar ele e dizer para ele, tá vendo? O colar realmente deve ser uma coisa drástica, porque você só usa quando o cachorro é extremamente agressivo. Vamos ver o que ele vai falar. Mas para mim ele já perdeu a razão aí. Tem cachorro que Por tem que sonho que de ter a gente cachorro? usa antes disso, a gente ficou. Você vê, desculpa. Fica mais perto do Eu acho que o problema é o seguinte: vocês estão sempre aqui querendo colocar nomes fortes em coisas. Então usaram violência, choque. Isso é muito comum na turma do Amor Venceu. Não importa. Não importa que tipo de nome eles estão colocando. Vocês não respondem às perguntas que são feitas para você. Foi colocado um colar eletrônico na mesa. Não interessa se o cara tá dizendo que aquela ali é choque, que é igual a você botar o dedo na tomada. Explique você como ele funciona. Em vez de tentar defender a nomenclatura e se vitimizar como vocês estão fazendo agora, defenda seu ponto de vista. Por isso que os debates do adestramento não vão para lugar nenhum. Tentar colocar esses nomes fortes para que as pessoas fiquem chocadas. O cara vai lá, faz aqueles exames, põe lá aquele que faz a bunda tremer, que faz o quê? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então eu vou chamar de choque, beleza. Mas existem níveis. Aí a gente usa choque de uma maneira que parece... Olha o tempo perdido. Olha o tempo perdido. Esse tempo todo ele poderia estar explicando de verdade como dar exemplos práticos de como o colar eletrônico entra dentro do treinamento do cachorro. Mas não. Ele está vitimizando a categoria dele e usando esse tipo de argumento de deboche para evitar de ter que responder a pergunta de verdade. Deus, estamos usando algo que vai torrar o cachorro, entendeu? Eu não sei o que é, mas vamos descobrir. A primeira coisa que nós temos que perguntar... Eu não sei o que é. Veja aí, ele acabou de dizer que não sabe o que é. Então, nessa mesa aí, você tem desse lado aí esse senhor dizendo que não sabe o que é, nunca usou colar eletrônico. Do outro lado, você está dizendo... Alexandre Rossi disse que já usou e do lado de cá esse menino disse que usa. Vamos ver. É o seguinte, pra que esse cara... Essa é a primeira pergunta que deveria ser a mais sensata. Vocês estão aí discutindo se faz choque, não faz choque, coitado do cachorro e tal. Isso eu acho muito pequeno. Eu acho que e você ficou dando asa a esse argumento esse tempo inteiro. Vamos lá, vamos pra prática. O que é o colar eletrônico? Em que situação se usa algo assim? Pra que serve? Vamos ver. Ninguém sabe.
E resumindo aqui, o Não, pessoal... gente, você já Não, usou, mas não. não explicou. Então, assim, Não, explico com você todo em algum prazer momento aqui. usou isso aqui? Vamos ver, vamos usar. ver que- em que momento ele usou. A própria Luísa Mel fez propaganda disso aí quando era Não, mais ele, jovem. ele era um Enfim, barulho, mas tudo bem. era um barulho. Mas agora denunçar, mudou a Não, situação. lógico, Bora, beleza. eu aprendi muito Pra que desde que eu serve? comecei. Então, vamos aprender não, um é pouco mais. importante Que falar. situação? Quando eu comecei. Não, agora você fala do que eu quero falar. Quando eu Deixa a comecei. Luísa falar, peraí. Não, tá vendo? Quando eu Ele- comecei o quê, Aqui gente? Não, Que não que tá é essa- rolando debate aqui, gente. Tá fazendo uma pergunta. O cara é um péssimo e cada um tá mediador. falando um pouquinho. Deixa a Luísa falar. E o pessoal tá mandando aqui, hashtag testa Luísa. Tá? Então, é importante lembrar, gente, quando eu comecei no Latte Show, inclusive, o Ale foi um grande professor. Eu acho que desde lá eu aprendi muita coisa e acho que até no adestramento deve ter mudado, porque a ciência, ela vai evoluindo. Eu até queria colocar essa questão, porque antigamente tinha essa coisa do lobo, do dominante, e pelo livro que eu tô lendo aqui, isso mudou, até porque os estudos que eles fizeram eram com lobos em zoológico. Aí entra a o que muda parte que completamente o é a famosa comportamento. injeção Até de acho que o Ale linguiça pode mesmo, até que agora tudo é diferente. aprofundar Mas melhor vamos do lá. que eu tô lendo o livro. Eu acho que o Ale já falou que já De fez novo, vários era pra cursos se falar do com colar esse eletrônico. cara. Não, mas eu Que é um trabalhei com esse cara. Ai, olha, na gente, Inglaterra. Olha como as pessoas não conseguem seguir um debate corretamente. O assunto aqui era colar eletrônico. Ninguém conseguiu até agora discorrer sobre exemplos práticos de como treinar o cachorro com colar eletrônico, quais são as situações onde você usa o colar eletrônico. Nada disso aconteceu até agora. Ainda tá essa xepa na feira, essa discussão, e ninguém conseguiu falar de verdade para que serve o colar eletrônico. É uma boa indicação. Esse livro Propaganda é de sensacional. livro. Estou amando, tá me ensinando muito. Mas é só para falar assim, realmente, eu em zoológico, eu fiz o programa muito em zoológico, eu fui evoluindo, fui estudando, fui aprendendo. Evoluiu Apesar de não ter bastante. feito uma faculdade de biologia, como vocês gostam de falar, eu estudei muito, estudo muito, continuo Falando sobre ela, ninguém tá perguntando nada sobre você, ninguém quer saber o que você estudou, o que você não estudou. O ponto aqui é o colar eletrônico. Olha que loucura, gente, que loucura isso aqui. lendo muito e aprendendo. Acho que a gente continua evoluindo até quando a ciência ela vai mudando, né? Eu acho isso importante. Que horas a gente vai falar do colar eletrônico? Cadê? A gente falar sobre. Eu só vou colocar mais uma coisa, esses cachorros violentos que você fala. Eu já fiz resgate. Essa coisa da violência, eu queria entender. De novo, fugindo do assunto. Cara, não tem uma pessoa nessa mesa. Por incrível que pareça, até agora, o Alexandre Rose está sendo a pessoa que tá conseguindo ter o menos pior dos argumentos aí, até agora. Até qual ponto é aceitável. Por exemplo, uma vez tinha um adestrador que o cachorro chamava Quindim, e ele estava puxando a guia. O delegado Bruno, na época, constatou aquilo foi considerado maus tratos. Eu peguei esse cachorro muito violento, uma prova que muitas vezes, né, violência gera violência, né? É um conceito que eu entendo como verdade. Ela agora vai dizer que o cachorro ficou violento por causa da maneira. Ninguém sabe a situação, uma situação aleatória, que de novo não tem nada a ver com o tema. A gente tá aqui para falar sobre colar eletrônico. Esse era o momento para se falar sobre colar eletrônico. E assim, demorou muito tempo. Quando ele chegou no instituto, eu realmente achava que aquele cachorro ia me matar, mas através do método positivista, demorou. Eu acho que é Qual esse método que ninguém quer explicar seu método? Essa é a parte mais engraçada. Através do método positivista, exatamente o quê? Me dê exemplos práticos do que você fez com esse cachorro todo dia. mais lento, concordo com Muito. vocês, mas ele é mais eficaz. Assim, porque eu acho que depois, o problema, Você garante que é mais eficaz? eu acho que este cachorro, depois de um tempo, ele realmente virou um ótimo cachorro. A melhor parte é o seguinte: nenhuma dessas pessoas aqui que tá nessa mesa documenta trabalho de treinamento de cães. Nenhuma delas. Então todo mundo chega numa situação como essa e conta uma história que não tem como provar. Se todo mundo tivesse documentado esse trabalho, como eu falei, teriam milhares e milhares de playlists no YouTube para todo mundo ver de verdade que o que ela tá falando, o que o outro rapaz tá falando é verdade, mas não é. Porque são histórias da Carol Chia. Ela tá dizendo que o cachorro tá maravilhoso, né? Como que você vai saber se é verdade ou não? foi adotado. Teve o Mathieu também, que ele destruiu 4 portões. Ele já era também cachorro que o pessoal queria. Olha quanto tempo perdido, cara. Todo mundo esqueceu do colar eletrônico. Eutanasiar, a gente resgatou e com o método demorou. Mas hoje em dia, então, se não teve nenhuma violência, o que me assusta um pouco é que isso pode aumentar a agressividade se você não tiver um tutor ou uma. Lembrem que vocês estão ouvindo de uma pessoa que não treina cachorro. Luísa Mel nunca treinou cachorros na vida.
ela está aí atestando e dizendo que se você for violento, entenda a violência da maneira de correção que você quiser, ela está dizendo, se você for violento com o cachorro vai se tornar violento com você. Ela está atestando sobre uma coisa sem que nunca ela tenha colocado a mão no cachorro para treinar, tá? Leve isso em consideração. Pessoa responsável. Quando você fala que você ensina, você faz um curso de imersão, imagino, mas você tem que lembrar que você tem, sei lá, quase 1 milhão de seguidores, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, se eu ensino as pessoas... Você vê como é o raciocínio de influenciador digital, né? Ela está dizendo que o problema não é dele dar curso para pessoas, é porque ele tem 1 milhão de seguidores, não porque ele é experiente. Você entendeu como as pessoas transformaram isso, essa coisa da impressão virtual versus experiência real? Então, porque ele tem 1 milhão de seguidores, ele deve ser experiente. Então, a experiência dele está diretamente relacionada à quantidade de seguidores dele. Olha a mentalidade da pessoa, como que funciona. Essa é a grande distorção da realidade. Número de seguidores não tem nada a ver com a sua experiência, com a sua habilidade intelectual, com a sua habilidade de ser um bom professor, de passar informação para outras pessoas. Nada disso. É só um número na tela. Mas está aqui, ó, a querida atestando por isso. Então, assim... Quase 4 milhões nas redes sociais. Então, é o que eu vi no Instagram. Aí ele foi lá e disse, eu tenho quase 4 milhões. O que uma coisa tem a ver com a outra? O assunto do colar eletrônico tá onde? Perdão, mas eu vi algumas coisas e eu fico imaginando que muitas pessoas devem olhar, não devem ter recursos para fazer o seu curso, né, que não sei quanto que custa, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade totalmente desigual e devem olhar, então isso pode, vamos puxar aqui, como eu comentei com você daquele vídeo, então essas são as minhas questões. Mas fala aí. Só, gente, que a produção pediu para montar a caixa de areia, é isso que vocês querem? É isso, o Betão tá... Cara, olha o tempo. A gente tá em 30 minutos de episódio. Ninguém entrou em nenhum assunto prático real sobre treinamento de cachorro. Tudo que foi falado até agora é abstrato e encheção de linguiça. Ninguém entrou em detalhe nenhum, exemplos práticos nenhum. Ou seja, a discussão não saiu da beirada, não saiu da canela do pé. Ninguém conseguiu subir o nível intelectual desse debate até agora. Eu vou dar mais alguns minutos aqui, porque eu também não sei se eu vou ter paciência para fazer essa revisão inteira, porque, pelo amor de Deus, gente, quanta perda de tempo. É que chegou as suas gatas. Ai, chegou as minhas gatas. E chegou, olha, qual? Meu cachorro. Ó, Ela é... Ó, botaram um gato na Ele mesa. tá em Pavlov, Skinner. Vamos ver. Ela é... Vamos ver se a gente vai voltar. Vamos entender primeiro o que é, gente. Vamos lá. Quando vai ser usado. A gente até agora não falou mais você tem coragem de colocar na Letícia para dar esse choque? Não, deixa eu gostaria de posso... saber É como necessário é. colocar nela? Se precisa, Não, né? tô perguntando. Então vamos entender a Vamos ferramenta? entender a ferramenta. Até Ó, agora ela não se falou. posicionou ali. Até agora a gente não falou sobre a ferramenta. Eu acho que a ferramenta é importante entender em que caso se usa Vamos ver. o colar no teu trabalho. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma forma de comunicação, né, para estimular um bom comportamento do cão. Então tem a forma positiva de você ensinar o cachorro a usar isso aqui, né? Vamos entrar em Pavlov, Skinner, né? Ou como vocês fazem, clicker, petisco, clicker, petisco, clicker, petisco. Né? E quando as pessoas falam disso daqui, acha que já vai dar um estímulo no 100 no cachorro. Não é assim. Cara, ele de novo fez uma salada de fruta aí e não conseguiu seu objetivo. Isso mostra o quão fraco ele é como profissional no colar eletrônico. Mesmo, tá? Mas vamos lá. Assim que funciona. Ele Então, tem de 0 a 100? De 0 a 100, exatamente. Eu vou colocar em você para você entender. Eles estão doidos pra dar choque em mim. Vocês entenderam? Não tem. Você vê que a falha dele, você percebe que ele realmente não é um bom treinador de colar eletrônico, porque ele não consegue descrever o treinamento do colar eletrônico. Ele não consegue. Isso deixa muito claro que ele provavelmente é um desses caras que usa o colar eletrônico muitas vezes só para corrigir o cachorro. Eu tô supondo, pela falta de habilidade dele de explicar o que ele faz com o colar. E a conversa vai indo e vai se perdendo, e ele aproveita esses momentos de distração, que as pessoas falam de outra coisa, para deixar o assunto rolar. Ele fica insistindo em colocar o colar para ela experimentar. Mais importante do que qualquer outra pessoa experimentar a sensação do colar é você descrever o papel do colar no treinamento. Ele não consegue fazer isso. Que é um negócio assim. Vamos lá, Já eu não vou dar um sei. exemplo. Eu acho que é didático, Hoje você é a Tá favor... vendo? Normalmente até Mas explica em que Vamos lá, momento, a gente já Eu vou perguntou, explicar. em que Hoje momento você é a gente- favor da adoção? Tem nada a ver uma coisa com a outra, fugindo certo? do assunto de Casal novo. de senhores saiu mês passado O quê? um casal de senhores. Saiu do meu... levou um cachorro pro meu centro de treinamento que adotaram a Era, uma pitbull. Extremamente agressiva com outros animais e ansiedade muito alta.
Um casal de senhores que adotou um cachorro para ajudar o quê? A trazer qualidade de vida para aquele cão. Só que eu te pergunto, se aquele pitbull que estava ali na mão dela... Ó, ele vai cometer o erro fatal de novo, que é, de novo, ele perdeu a oportunidade de descrever o treinamento do colar eletrônico porque ele não sabe, tá? Então agora ele vai trazer o quê? Um exemplo drástico de um casal de idosos que adotou um pitbull e a cachorra era perigosa e ele vai encaixar o colar eletrônico numa situação como essa, porque é uma situação extrema, não é uma situação comum. Ele vai colocar o colar eletrônico como, vamos dizer assim, o último recurso. Ah, para salvar a vida dessa cachorra, eu treinei ela de colar porque os donos eram idosos, do contrário, eles não poderiam tocar o treinamento. Quando, na realidade, não é o colar eletrônico não é isso. O colar eletrônico pode ter sido usado nessa situação, na descrição que ele fez, mas qualquer pessoa poderia treinar o cachorro com colar. Se esse pitbull tivesse 3 meses de idade, começasse numa família nova, de pessoas mais jovens, mais experientes, também poderia ter sido treinado no colar, da mesma maneira que um poodle pode ser treinado no colar eletrônico, um chihuahua e por aí vai. Mas como ele não sabe fazer esse treinamento, ele vai usar esse exemplo drástico para encher o tempo dele e não precisar descrever o que de fato é o treinamento do colar. Vamos ver. Abre uma agressão, como que o cachorro Tá ficou... vendo que ele tenta associar o colar eletrônico com agressão? Ou seja, ele vai tentar usar a justificativa de usar o colar eletrônico porque possivelmente o cachorro pode te morder. E não é isso. Colar eletrônico não é isso. Quem usa o colar eletrônico só para isso não sabe treinar cães no colar. Ponto. mais de 2 anos sem ir pra rua. Como que um casal de senhores vão controlar aquele animal? Eu posso só E aí- responder. Assim, é que e aí, você falou calma de aí, deixa eu só adoção, concluir. que é o meu. Não, eu só vou Mas só responder concluir, do eu casal tô de trazendo um senhores. exemplo para entender quais os momentos que eu utilizo isso daqui. Ou seja, ele acabou de dizer que é aleatório, que são momentos específicos e que ele vai usar em situações que ele considera extrema. Ele não é um treinador de colar eletrônico. Ele é a última pessoa que poderia ir para uma rede nacional falar sobre colar. Quem escuta esse cara falar sobre colar eletrônico tem todas as razões do mundo para demonizar o colar. Porque a última coisa que ele fez é explicar de verdade por que o colar eletrônico é tão importante para o treinamento. Para qualquer cachorro. Ele está colocando treinamento, colar eletrônico associado a cães agressivos. Isso é uma falácia, é uma mentira e uma conversa fiada de quem não sabe treinar cachorro de colar. E lembrando que muitas famílias não têm condição de ficar pagando 1, 2 anos de adestramento do 100% positivo, né? Isso acontece muito. Então, quais os momentos que eu vou utilizar isso daqui? Um cachorro com uma obediência extremamente avançada, isso aqui ajuda a modelar um comportamento. Olha que loucura. Ele tá dizendo, o primeiro exemplo dele foi quando que eu vou usar o colar eletrônico para um cachorro com obediência extremamente avançada. Ou seja, se o cachorro já tem uma obediência extremamente avançada, para que você vai usar o colar? Aí ele tá dizendo para modelar o comportamento. Mas se o cachorro tem uma obediência avançada, ele já tinha uma obediência bem modelada ou não? Tá vendo que é um argumento completamente sem pé na cabeça? Cães que têm problema de agressividade, isso ajuda a... Ou seja, associando. Primeiro ele fez uma associação esdrúxula e maluca, que é. Eu acho que o que ele quis dizer é que, para uma pessoa que quer um cachorro com obediência muito bem avançada, ele errou no português aí, mas eu acredito que seja isso. Só assim faria sentido o que ele falou. O que não é verdade, tá? Aí ele tá falando agora de cães agressivos. corrigir o cachorro no momento que ele está na parte de sobrevivência, que é o nosso cérebro reptiliano, o cérebro reptiliano do cachorro, que é luta ou fuga, tentando matar uma pessoa, um cachorro. Ouça, olha que loucura. Ele tá dizendo que o colar eletrônico entra nessa situação. Gente, ele não poderia estar assinando um atestado mais nítido de ignorância sobre o colar eletrônico. Ou um condicionamento, né, de obediência básica. O cachorro aprendendo a seguir, um cachorro que tem a caça muito alta, ele vai entender que, vamos supor que você está na praia, né? Aí a areia está quente. E aí você busca o quê? Uma sombra, porque seu pé está queimando. Né? Então você acaba informando para o cachorro, através de estímulos baixos, que eu vou te mostrar, né, que é legal ele ficar do lado do dono. Então você faz um... Olha como ele fez uma mistura leite condensado agora, né, nessa situação. Ele poderia ter explicado essa situação de uma maneira bem mais direta e honesta, né? Que é você treinar o recall com o cachorro, que é para o cachorro aprender a ficar dentro do seu raio de visão, ou perto de você, ou aprender a voltar para você numa situação, por exemplo, como essa, que a areia está quente. O que ele não quis dizer para a pessoa é que quando o cachorro, esse treinamento você faz, quando o cachorro sai, você tem uma guia longa, o cachorro começa a se afastar, você aciona o colar, o cachorro vai sentir uma sensação ruim, você chama ele para você, e aí ele volta para você. Então, ele tava, aí olha como ele mascarou isso, ele disse: eu vou ensinar para o cachorro que é gostoso ficar do meu lado. Ele esqueceu de mencionar que para o cachorro entender que é bom ficar do lado dele, ele tem que entender que é ruim ficar longe dele. É isso, aí essa é a minha grande crítica com a galera do adestramento. Por que você não fala, não descreve o quadro geral? Quando o cachorro se afasta de mim, eu faço o quê? Eu aciono o colar.
Eu entro com a estimulação para ele se incomodar de ficar longe de mim, eu trazer ele de volta para mim. Quando eu trago ele de volta para mim, eu libero a estimulação do colar e por aí vai, tá vendo? Isso, e quando a pessoa não explica isso, ela está sendo desonesta, tá? Desonesta, é falta de honestidade. E muitas vezes é ignorante porque não sabe como fazer mesmo, tá? Condicionamento do cachorro. Então não é só colocar isso no pescoço do cachorro, né, e sair apertando, porque todo equipamento pode causar dano pro cachorro. Seja um colar eletrônico, seja a guia unificada, seja o peitoral antipuxão, né, que não funciona, não adianta, porque o cachorro ele vai andando durante anos com a coluna assim, então ortopedistas, né, já tem estudos disso que causa dano para a coluna do cachorro. Fugindo do assunto do colar de novo, tá vendo? Mas vamos lá, aqui eu não vou pegar. Tá vendo de novo como ele... Olha como ele passou rápido por um exemplo de colar eletrônico, e ele já foi direto para outro lugar. Não, porque o peitoral não funciona, porque o peitoral tem isso. E isso é típico de pessoas que não sabem defender seu argumento. Isso é o atestado de ignorância no tema, porque se você sabe sobre o tema, você fica nele. Ele tenta o tempo inteiro justificar o que ele faz, demonizando o que outras pessoas fazem, que é o que ele tá fazendo aqui agora, tá? Na traqueia para prejudicar. Mas lembrando, Aqui todo pega, equipamento... tá? Aqui pega na Não igual. Olha aqui a diferença e olha aqui a diferença. Mas lembrando que quando eu utilizo a guia, eu não estou a todo momento dando uma pressão no pescoço do cão, né? Mas isso aqui é uma forma da gente se prevenir de sofrer algum tipo de ataque e se comunicar da melhor forma que o cachorro entende. Então, os momentos... Como que ele faz isso? Olha que engraçado, tá? Ele floreia muito o argumento dele na hora que as pessoas perguntam o que ele faz de verdade. Quando a resposta é muito simples. Se ele treina com guia unificada, ele tem que falar sobre pressão e relaxamento. Ele tem que deixar claro que a guia unificada faz uma pressão no pescoço do cachorro, uma pressão infinita, que é controlada pela sua mão. Pressão e relaxamento. Pressão quando o cachorro faz alguma coisa errada, relaxamento quando o cachorro faz alguma coisa certa. Qual a dificuldade de falar isso? Ele não quer falar isso abertamente para isso não ser usado contra ele. Então ele escolhe falar mal do peitoral, ele escolhe falar mal do possível problema ortopédico que o cachorro pode ter no peitoral, que é verdade, mas é irrelevante para o tema aqui. que eu utilizo um e-collar para condicionar o cachorro e para corrigir um comportamento de um cão também. Né? Exemplo do Dom Caramelo, um APBT de 40... Não é APBT. Olha só, das duas coisas que ele falou, para condicionar o cachorro e ajustar o comportamento. Você concorda que isso é um conceito genérico do adestramento? Que isso é adestramento? Você fazer condicionamento de obediência e ajuste comportamental, isso é adestramento? Logo, isso não deveria ser restrito a caso nenhum. Isso é genérico, isso é o que a gente usa no adestramento de forma geral. Entendeu? É um bull de 45 quilos que ataca... Aí logo na sequência ele dá um exemplo de um pitbull de 45 quilos. Ou seja, qual a diferença? Intensidade, peso, risco. Mas se o treinamento é o mesmo, e você não está necessariamente dentro de um treinamento para aplicar violência, como todo mundo está dizendo aí, por que você não pode treinar qualquer cachorro com essa ferramenta? Gravemente, né? Mais de 110 pontos, 104 pontos pelo corpo dela, né? Veja que ele gosta de... Esse é o mercado dele, o mercado do marketing dele, né? Ele adora falar de casos extremos, acidentes, o cachorro tomando... A pessoa mordeu, ele mordeu a pessoa, tomando não sei quantos pontos. Ele gosta desse lado trágico. Infelizmente, tem um público para isso. Tem pessoas que adoram escutar esse tipo de coisa. Nossa, olha o chão cheio de sangue, o cachorro mordeu a pessoa inteira e eu vim lá e... Eu queria que as pessoas procurassem, questionassem o trabalho dele de forma geral, a cronologia do trabalho dele, porque não tem, até onde eu sei, não existe isso. A documentação desse trabalho o tempo inteiro. O que ele de fato faz com esses cachorros. Não que isso me interesse em particular, mas para quem paga para ele, deveria interessar. Você deveria contratar um profissional que mostra um treinamento. Você precisa ver pelo menos 10 cães sendo treinados por essa pessoa, uma documentação de 10 treinamentos, no mínimo. Tá? Para você entender de verdade o que essa pessoa faz. Porque o que ele gosta, a narrativa que ele tem é muito fantasiosa. É muito sensacionalista, é muito marqueteira. E é sempre voltada para esse lado de violência. Lembre, nem tudo que as pessoas descrevem como violência realmente é. E tem muita gente que fala sobre cães agressivos e, na verdade, o cachorro não é tão agressivo assim. Onde o cachorro ele abriu uma agressão tremenda na guia, né? E uma das formas de reabilitação para esse cachorro não ir para eutanásia foi o auxílio do colar eletrônico. Então ele está sempre colocando de novo, associando o colar eletrônico com casos extremos, para a interpretação das pessoas serem, se eu não tivesse usado o colar eletrônico, esse cachorro teria morrido. Mas a argumentação dele é extremamente fraca. Então ele está falhando em, de fato, defender o treinamento do colar eletrônico como um treinamento padrão para qualquer cachorro, simplesmente porque ele não sabe fazer isso, tá?
Não tem a forma correta de utilizar. E se você me Vendo que permitir... ele avisa? Eu posso. Deixa a Luísa falar o que ela queria falar primeiro. Você queria... Não, é que ele falou de adoção, eu queria falar. Eu sou muito criteriosa para doar pitbull. Eu acho que um casal. Não, eu usei de só o exemplo não, do pitbull, mas pode ser um vira-lata, mas um já vale a SRD, pena. enfim. Não, eu acho que um casal de senhores, por exemplo, eu não sei o que você chama de senhores, porque a gente já é senhora aqui. Pra você que deve ter 20 anos. Mas eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Mas Pra gente muitas ONGs doar. não tem. Não, tá, só tô colocando o meu trabalho, que a gente, eu sou E bem qual ONG legal, que realmente acho- treina a família pra ter um vira-lata que já muda a agressão, não fala? Ou não fala o histórico daquele cachorro? Tá Deixa ela falar um pouquinho. peraí, Vocês deixa veem ela falar, como é vamos lá. difícil pra uma mulher falar, né? Deixa ela falar. Vamos lá. É mansplaining. Mas é verdade, é Fale, Luísa. estrutural o machismo, Tô aqui pra isso. Vamos né? Não, então, pelo que eu entendi, eu só quis colocar essa coisa porque é meu trabalho, né? O meu trabalho não é sobre adestramento. Então você coloca que não é Ainda bem que ela falou, meu trabalho não é adestramento. o que o Richard estava falando, que é só em casos de extrema agressividade que você usa, mas pelo que Casos extremos. Ah, não, mas Olha, Mas o eu que, também olha o que ele vendeu. E ela acabou de perguntar, ele acabou de confirmar. Ela falou, então você só usa em casos de extrema agressividade. Ele falou o quê? Em casos extremos. É por isso que eu sempre tive tanta crítica em relação aos adestradores no Brasil. É isso que eu chamo de covardia, de mentira, de falta de ética. Porque a pessoa sabe muito bem que isso não é verdade. Mas isso é que alimenta o público. Tanto é que ele está sentado de frente para uma pessoa que gerou uma das maiores polêmicas na internet comigo, foi essa mulher. Por conta de uma correção que eu mostrei no canal eletrônico no vídeo. Coisa que ele não é capaz de mostrar. E muitos desses adestradores não gostam de mostrar, porque tem medo justamente disso, tá? Mas seria o papel dele aí sentar e defender de verdade, corretamente, o uso do colar. Mas não sabe e vai para um lugar desse e fala besteira, tá? Ou seja, joga o aprendizado, a condição do adestramento anos para trás, atestando aí toda a ignorância do mundo sobre um equipamento como o colar eletrônico. Posso modelar um bom comportamento? Peraí, deixa ela concluir. Mas pelo que eu Deixa ela entendi, concluir. você também usa pro cachorro te seguir na praia, não foi? Não só pra gente Olha ela, com o rasíssimo conhecimento dela, botou ele na parede aqui. Ué, mas você também não falou que você usa pro cachorro te seguir na praia? Tá vendo? ficar claro. Então, eu acho que depende do... Você acha ético usar um choque? Não é choque, é um estímulo. É choque. É choque. É um estímulo. Responda, acho. Você não tem bol, você vai lá e responde, acho sim, acho. Quer chamar de choque? Sim. É ético? É. Ponto. Ale, Ale, por que que é eu choque, passo a Ale? voz, eu passo Por pro que é choque? Porque é uma corrente elétrica que passa pelo seu organismo, fazendo você ter a sensação de choque, porque Vai passar é um pelo choque. organismo? Sim. Não vai passar pelo organismo. Vai ser um estímulo na região onde você coloca. Então não vai passar pelo organismo todo. Eu não falei Diferente do o choque. organismo todo. Agora, Bom, se a o gente organismo pegar um a gente eletrodo entende tudo, desse né? e colocar num lado e outro do corpo, vai passar pelo corpo inteiro. Se você colocar Então, um mas eletrodo não é, do não é lado a do outro... situação que está o colar eletrônico. Não é. Então, Então, não ela vai- tá, o organismo ela é tá, muita ela tá coisa, do né? lado. Mas Então vamos entender que o organismo... Esse pedaço da discussão é completamente irrelevante. Ele teria se saído muito melhor. Lembra que lá no início da live ele falou, eu estou aqui para falar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. E ele está fazendo exatamente o contrário. Alexandre Rossi botou ele na parede e falou, mas isso é choque. Ele deveria falar, tá bom, ok, chame de choque. Tudo bem. É ético sim, por X, Y, Z, acabou. Saiba defender seu ponto de vista, isso é uma falha enorme no adestramento no Brasil. As pessoas morrem de medo. Tá aí um cara que adora sensacionalismo, adora falar sobre eu treino cães agressivos e não consegue se manter com uma postura firme diante de um debate como esse. Falar se é choque ou não é irrelevante aqui. Isso é muita coisa. Não, passa pelo organismo. Não quer dizer que passa pelo organismo inteirinho. O fato é, por exemplo, um taser, que é outro nível de choque, tá? Mas não deixa de ser um choque, ele também tem 2 eletrodos e ele também passa. Então, o fato de não passar pelo organismo inteiro só depende de onde você coloca o eletrodo. Mas assim, mas tudo bem, o problema não é a gente chamar ou não de choque. É problema O sim, fato porque é as que pessoas têm a visão errada. isso serve para causar um desconforto Sim. no cachorro, Sim. na teoria não a dor, né? Causar um estranhamento, porque está passando Sim. uma corrente elétrica forte Exato. pelo seu corpo. Aqui quando a gente fala ali se falar 110, 220, isso não interessa muito, mas aqui a gente está falando aí de milhares de volts, tá? Que é bem Então, diferente. causador no cachorro. Eu não estou falando causador, estou falando causa um desconforto. Tá certo, Pode ser Alexandre bom. Rossi. Dependendo muitos do nível cães que lá você no CT, coloca, cães meus treinados, que dependendo são do nível que felizes você coloca, e pegam- Tá certo. Você vê como esse rapaz é ignorante. Alexandre Rossi tá correto. Tá corretíssimo. É sim, para causar um desconforto, dependendo do nível, vai causar sim. Mesmo no nível baixo, vai causar um desconforto. Ponto. É uma sinalização, é necessário isso acontecer.
Ele está sendo ignorante aqui em rebater isso, porque Alexandre Rossi tem toda a razão. Isso não invalida a possibilidade do sucesso de um treinamento com colar em momento nenhum. É ele que não sabe defender esse ponto de vista porque ele não conhece o colar. Cara, que ironia. Quando que eu ia imaginar que eu ia sentar aqui e concordar com Alexandre Rossi? Você sente cheiro de queimado, você deve saber disso. Você já sentiu o cheiro de queimado? Você coloca. Esse aqui? É. Não, nunca senti, não. Tá. Se você colocar e ficar usando numa pele que esteja com uma condutividade elétrica boa, você chega a queimar e com certeza sai faísca. A gente pode testar Isso ele tá exagerando. Agora ele tá trazendo sensacionalismo aqui, Alexandre Rossi. isso agora. Pega um clipe. Até porque ele falhou. Se ele fosse um bom treinador de colar eletrônico, ele explicaria que o cachorro não fica o dia inteiro com colar no pescoço. Ele explicaria sobre os riscos de reação alérgica por conta dos pontos de contato que são de metal. Ele falaria sobre a possibilidade de uso de ponto hipoalergênico, alteração de posicionamento do colar no pescoço do cachorro, tempo que o cachorro pode usar, tempo que o cachorro tem que ficar sem, cães de pele clara. Enfim, ele teria entrado em todos esses capítulos, né, de determinações e detalhes sobre o uso do colar eletrônico. Mas como ele foi ignorante e não sabe explicar nada disso, de novo ele abriu espaço aqui para Alexandre Rossi passar por cima dele. Tô falando de pele e outra coisa, a pele do cachorro não é igual a nossa. Principalmente o pescoço dele, não é fino Ué, igual então a por que nossa. você quer que eu teste em mim? Pra eu ficar, eu coloco. Nossa, cara, esse menino tá sendo engolido aqui. Quando que eu ia imaginar que ia ver uma coisa dessa na minha vida? Então, Socorro. qualquer um. falar que é completamente Pra você diferente. perder essa É o visão. seguinte. Curiosidade de saber. Não, Eu nunca deixa o vi Ale isso aí, concluir. eu quero- Usado de forma errada, Todo né? equipamento. Mas tem equipamentos que são mais fáceis de você usar de uma forma errada. Essa pergunta né? que fizeram aqui, É claro que tem. Então, exatamente. exatamente. Vamos falar o Exatamente, seguinte, por isso cara, tem curso eu pra tenho usar isso aqui. uma arma é mais fácil de usar errado, claro que é. Uma metralhadora, puta, pior ainda, se a gente for falar. Por quê? Então eu não vou ficar dando metralhadoras na mão de criança. Por quê? Porque a metralhadora ela é muito boa para defender Cê tá vendo, as famílias e tudo mais. Você tá vendo o que acontece quando a pessoa tem um argumento fraco, que foi o caso desse rapaz? O fato dele não ter conseguido construir um argumento forte, uma explicação clara e detalhada sobre como que o colar eletrônico de fato atua no treinamento de qualquer cachorro, ele deu margem para esse tipo de resposta aí. O cara acabou de fazer uma comparação de colar eletrônico com arma. Acabou de mostrar que o colar eletrônico dentro do treinamento do cachorro é tão perigoso quanto uma arma na mão de uma pessoa. Por quê? Porque não tem detalhe. Não explicou. Ele não entrou no detalhe dos capítulos do treinamento, das etapas de introdução. Ele não falou do colar eletrônico como um equipamento que pode ser usado para treinar qualquer cachorro. Ele usou o colar eletrônico para associar com violência e agressividade extrema. Ele recebeu de volta o quê? Isso aí que é outra resposta padrão. Vou associar o colar eletrônico a uma arma letal. Tá bom, mas na mão de criança, metralhadora, não vai ser legal. Tá vendo? Né? Porque ela pode apertar. E esse equipamento, na mão de pessoas erradas, de criança, de pessoas que não sabem educar, e a gente normalizar como uma coisa que não é ruim, não é desagradável, é mentira, porque isso funciona porque é desagradável. E na mão de uma pessoa que sabe usar, pode até salvar a vida de um cachorro, pode até melhorar e acelerar a educação, sem dúvida nenhuma. Agora, o ponto é, a gente vai falar que isso não causa um desconforto, né? Não causa... Qual o argumento que ele deveria usar? É lógico que causa desconforto. Desconforto tem que acontecer porque desconforto faz parte do conceito de correção e apresentação de limite, que é uma coisa que eles falharam em descrever lá atrás, tá vendo? Alexandre Rossi agora tá dando uma volta ao redor do tema, fazendo uma associação bem, de novo, sensacionalista, que é colar eletrônico com arma na mão de criança, se é necessário. Pode até ser bom, mas é perigoso. Tudo na vida tem risco. Tudo na vida tem risco. Então é o mesmo argumento, porque no Brasil é super comum as pessoas falarem desse tipo em relação ao armamento, elas vão associar o colar eletrônico a isso. Mas ele abriu espaço para isso porque ele falhou em fazer uma descrição forte, falhou em construir um argumento forte sobre o colar. Claro que causa, Mas a e que não é um vida choque. É só um conforto total. Você Sim. não vive desconfortos na sua vida? Eu vivo E sobrevive com isso? E graças a Deus eu tenho desconforto, porque é o que mantém. Muitas vezes a gente frustrações vive. também. E frustrações. acontecem. Só quando você usa Sem punição dúvida. negativa, você tá Elas, frustrando o normal, cachorro. faz parte. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Frustração faz parte. E eu vou colocar aqui uma diferença, tá? Só em terminologia, porque quem está assistindo, de repente vai procurar saber. Então, eu não estou defendendo aqui o adestramento positivo, tá? A minha linha é a psicologia positiva, que a gente deve buscar boas sensações e tudo mais, mas não
evitar a qualquer custo ter um desconforto. Então os desconfortos, eles são necessários, são importantes, né? Faz parte. E aí a gente vai usar às vezes o desconforto para educar, mas até onde, que limite, que ferramentas. Então, mas é a visão tenho errada que pensar... que tá tendo. Você que tem anos na área, né? Se você já trabalhou algum cão de guarda ou IGP, entre outras coisas, tem cachorro que só de você mostrar isso aqui, ele abana o rabo todo feliz para usar. Porque tem a forma positiva de apresentar isso. Então os cachorros ele tem prazer em utilizar isso daqui. Porque você trabalha toda a parte. A gente tá... Ele falou até uma coisa importante, mas se ele soubesse elaborar sobre isso, ficaria muito mais claro. Ele não sabe explicar o que é, por que o cachorro fica assim. Explique por que o cachorro fica contente. Ele deu um exemplo errado. Ele está falando sobre cães de guarda e proteção e cães de IGP. Isso não é necessariamente restrito a isso. Se você faz um bom treinamento de colar e você é tão simples defender esse ponto de vista, quer ver, ó. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu comecei a treinar esse cachorro de colar, e a gente sabe que nos primeiros 6 meses de treinamento, ou de preferência para a vida, mas primordialmente nos primeiros 6 meses, você só vai fazer caminhadas com colar eletrônico. O cachorro vai olhar para o colar e vai querer vir para você porque ele quer sair de casa, o cachorro que gosta de sair. Se você caminha com seu cachorro de colar eletrônico, você faz toda a exposição social com colar eletrônico, você leva o seu cachorro no parque para correr de colar eletrônico, é lógico que ele vai querer usar o colar. Você acabou de associar o colar eletrônico com 3 coisas que o cachorro adora fazer. Qual a dificuldade de explicar isso? Por que esse garoto não consegue explicar isso? Tá falando de adestramento? Então a gente trabalha estímulo externo e estímulo interno, né? Então desde a parte hormonal, cortisol, adrenalina, ocitocina. Tá vendo que ele tá, de novo, tentando trazer uma terminologia mais bonita, quando seria muito mais simples ele dar exemplos na prática, como eu acabei de dar. Mas ele quer falar palavras bonitas porque ele acha que o argumento dele vai ficar mais forte assim, versus exemplos na prática. Isso me mostra que ele não é um adestrador do mundo real, como ele quis dizer no início da live. Ele não é. Se ele fosse, ele saberia falar tranquilamente do que eu tô falando aqui agora. Serotonina, isso tudo faz parte do comportamento do cão. Ele falhou, então explique como que o cachorro, como é que funciona a curva de aumento ou redução desses hormônios que você acabou de descrever, como você relaciona isso com o colar na prática, dentro de um exemplo de treinamento na prática. Ele não sabe responder isso. Então, quando a gente trabalha o equipamento, tem a forma correta de você gerar o hormônio no cachorro para entender que aquilo é positivo. Gerar o hormônio no cachorro, o equipamento vai gerar o hormônio no cachorro, socorro. Para você trabalhar realmente um adestramento. Não, e a gente não deve entregar isso na mão de qualquer um, por isso que tem curso. Você não tem... A gente não deve entregar isso na mão de qualquer um. Isso aí, gente, é o que alimenta, tá? Essas leis, como ele mesmo disse, que ele é um estadista nesse aspecto, tá? Ele tá aí alimentando uma coisa que é a restrição da população de ter acesso a um equipamento como esse. Ele vai dizer que a pessoa só pode ter um colar desse na mão se ela tiver um treinamento. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de aprender. O que mais tem é vídeo na internet sobre isso. No meu canal tem milhares de vídeos sobre isso. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que fazer um curso, não. Chame um profissional para te ajudar absolutamente. Mas restringir o acesso da população a um equipamento desse é uma das coisas mais absurdas que você vai ouvir da boca de um adestrador que você está ouvindo de 2 aí. Se uma criança quiser pegar uma metralhadora, não tem como. Para ter uma metralhadora, você tem que ter um CAC, nível 4. Mas Tá isso vendo? Olha só, o cara do outro lado agora, de novo, fazendo exatamente a mesma relação que Alexandre Rossi fez. Comparar o colar eletrônico com a arma de fogo. Tá vendo como é que é? Tá vendo como eles não conseguem? Por que o mundo do adestramento no Brasil é tão fraco? Os caras não conseguem... Ele acabou de defender o mesmo ponto de vista que o outro cara defendeu. Em momento nenhum, ele se diferenciou. Pelo contrário, ele abaixou a cabeça e fez exatamente igual. Ele vai colocar o colar eletrônico como uma coisa, como se fosse um R15, que ninguém pode ter. Vende em qualquer vende lugar? Curso. Não sei, mas é o que... Tá, é sei, pergunta. mas Isso vende em qualquer lugar? Isso deveria Não vende em estar... qualquer lugar. Isso ali deveria estar lícito. Mas tem um... Então, mas vamos lá. Para quem tem habilidade. Isso, e não... Restrito para quem tem habilidade. Cara, que tristeza, meu Deus, escutar isso. Socorro. Não é. Você pode ir lá no Mercado Livre... ou Amazon ou tal, e você pode comprar à vontade. Você pode Sim. ir aqui na Não, favela você não e comprar pode. uma arma. Não, Sim. no Mercado Livre, ou vamos dizer, não, você não pode comprar, né? Livre, é bem Olha, o diferente. pessoal tá perguntando aqui de que forma que você faria, então, tudo que ele explicou, no caso de uma pitbull que chegou, né, avançou no senhor, na senhora, se não tivesse o colar eletrônico, de que forma que você sanaria esse problema? Olha, é claro que vai depender, vou pegar um caso totalmente hipotético, né? Então o que a gente faz? A gente toma o cuidado para que durante o processo seja uma coisa legal, ok, para o cachorro. Então você pensando,
vai ter desconforto. Então eu pego um cachorro que está atacando, vamos dar um exemplo, um outro cachorro, né? Bem na hora desse ataque eu vou causar um desconforto. Eu posso usar uma guia, eu posso usar uma bronca, um barulho, tipo de alguma desconforto? coisa. A gente vai geralmente um desconforto que possa, por exemplo, dar um susto no cachorro ou causar algo que vai ser desagradável, mas que não vai causar dor. Então, por exemplo, né, mas isso, eu não tô sendo contra o desconforto, tá? Deixando bem claro aqui, é psicologia positiva, tá? É psicologia positiva, não é adestramento positivo aqui no caso, porque o adestramento positivo tenta... É porque você disse que usar a coleira causa um desconforto. Aí a gente achou que o desconforto fosse... Cara, os garotos são muito ignorantes no debate. Eu tenho que dizer assim, quando eu digo garoto, esses dois aqui. Alexandre Rossi é o menos pior desse debate. Pelo menos ele acabou de descrever de alguma maneira o que ele faz. É o único que pelo menos descreveu, tá? Uma questão no assunto. Já não é mais, então. Não. O desconforto, na minha opinião... E bem embasada, ele faz parte da educação. Não tem. Você pode, por exemplo, até na hora de não dar um petisco, você pode ter uma frustração, né? Então, exatamente. Assim, o desconforto ele tá lá o tempo todo. Então, o que eu faria, né? Então, a primeira coisa, né, fazendo uma coisa não só para aquele indivíduo, mas para todo mundo que está assistindo a gente. Todo mundo que está vendo, olha só. Então, por exemplo, ele tem uma associação negativa ou que ele desenvolve uma vontade de atacar o outro cachorro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar, tá? Não vai ter desconforto, mas eu vou procurar associar aquele cachorro com coisas boas. Então, vou fazer um condicionamento clássico do tipo, aparece o cachorro, que legal, olha o petisquinho, um carinho, um brinquedo. Vou fazer isso várias vezes. E aí eu vou vendo até onde que eu consigo... ressignificar a aproximação daquele cachorro. Vou trabalhando de um jeito para que esse estímulo não seja forte demais para eu ter que pendurar o cachorro ou ter que dar um choque no 20. Eu vou bem aos pouquinhos para mostrando para ele, olha, tem esse lado legal e tem esse lado que não é legal. Tem esse lado que é legal e esse lado que não é legal. E o lado que não é legal, quando eu mostro que tem um lado legal e eu diminuo o estímulo que está causando aquilo, fica muito mais fácil para o cachorro sofrer menos diante desse treinamento. Olha, gente, por mais que eu discorde do treinamento dele, o que ele descreveu aqui é o que todo mundo conhece como tipo de treinamento dessa galera do positivo, tá? Então, ele admitiu que ele trabalha assim com frustração, ele admitiu que existe sim o que ele considera ser correção, e ele acabou de descrever o que todo mundo que já andou pela rua já viu um adestrador positivo fazendo, que é tentar criar uma associação positiva com o que o cachorro enxerga como uma coisa negativa. Raquel, acho que isso não funciona, eu acho que isso é um problema para muitos adestradores, para muitos donos de cachorro que caem nessa conversa, não é o tipo de trabalho que eu faço, mas eu tenho que dar parabéns, porque ele foi o primeiro a descrever o que ele faz. Pelo menos ele teve a capacidade de descrever em detalhes o processo dele, goste dele ou não. É isso que você tem que fazer num debate. Você está aqui representando o tipo de treinamento positivo, como ele falou, ele trabalha na psicologia positiva, ele quer criar a melhor associação do mundo pro cachorro. É isso que acontece. É assim que eles treinam, todo mundo sabe disso, tá? Mas parabéns por ele descrever, sem muita enrolação, ele conseguiu descrever, coisa que o outro rapaz não conseguiu fazer. Então, eu não treino assim. E eu não estou dizendo que não pode funcionar para ninguém, mas eu não acho que isso é o treinamento mais eficaz. Mas aqui, no debate, ele fez o correto. Ele descreveu o método dele finalmente, com quase 47 minutos, finalmente ele conseguiu dar uma descrição na prática. Vamos ver se o outro rapaz vai conseguir fazer o mesmo. Então, vamos entender aqui. Fez sentido? Beleza, eu entendi. Né, mas vamos entender um pouco de genética. Você tá com um Rottweiler... Tá vendo que o cara não consegue defender o argumento dele? Ele já está entrando com o pé na ignorância. O Alexandre Rossi descreveu, na prática, o que ele faria nessa situação. O que esse rapaz tem que fazer aqui? Vir e descrever o método dele. Não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com Rottweiler, nada disso, mas você vê que ele tem esse hábito. Ele sai da situação e ele traz um tema diferente para poder não responder a pergunta. Tá com um APBT, que é um cão que é um gladiador, que é genética... A cabeça dele, tudo funciona, todas as respostas, tudo que ele faz vai ser justificado porque cães são agressivos. Pra você ver que ele não é um bom treinador. Ele não sabe treinar um cachorro normal. Ele nem consegue mais identificar o que é um cachorro normal. Na cabeça dele, toda e qualquer comparação vai ser feita com cães agressivos.
ele é justamente o fruto da sementinha do início da carreira do César Milão, onde as pessoas acreditavam que o treinamento normal, o adestramento, a domesticação de cães é irrelevante e só conta quem lida com cães que são da zona vermelha, que vão matar todo mundo, porque aí tudo que você faz está valendo. Para viver bem com outros animais é muito complicado, né? Você entende disso. Na parte de genética, eu tenho um APBT com desequilíbrio emocional muito alto, que já foi... Desequilíbrio emocional. Olha como ele vai colocando dentro da descrição dos problemas de comportamento coisas que são justamente da cartilha da galera do outro lado, tá? Cães com dependência emocional. Foi durante 3, 4 anos ali condicionado a matar outros cachorros, ter outra situação, né? E você acha mesmo que um Kong, uma bolinha, um petisquinho, no momento que ele aciona o reptiliano dele, o instinto de Se eu acho mesmo que isso vai funcionar? Você acha mesmo que isso vai funcionar, sem gerar o desconforto? Olha como ele foi extremamente ignorante. Em momento nenhum, Alexandre Rossi disse que o cachorro não tem que ter desconforto. Alexandre Rossi só está discutindo a intensidade do desconforto e até onde vale a pena se reconsiderar. Ele deveria ter descrito aí como ele faria. Ele poderia ter pego o gancho que Alexandre Rossi descreveu, né? De verdade, como que ele faria uma situação específica. Ele poderia ter pego essa mesma situação e falava, ó, obrigado por você ter descrito a situação que você descreveu, que é um cachorro abre agressão quando vê outro cachorro na guia, eu faria desse jeito. Ele trouxe um monte de dados completamente irrelevantes, de novo, sempre se segurando nessa história de cães agressivos, quando na verdade ele mesmo não consegue descrever a suposta técnica dele. E aí ele volta e quer jogar Alexandre Rossi numa condição de novo de uma mesma pergunta. Ah, então você acha que isso não adianta? Olha então, olha, o achar, né, pra gente que já está trabalhando aí um tempão, ele vai muito além, né? Eu já trabalhei com vários pitbulls que trabalhavam em rinha, né? Então eu reabilitei vários animais. E se eu te falar que um Kong ou um brinquedo vai ajudar no treinamento, super. Muitos desses cães, Sim, eles você ficam... pode acionar os... Por que ele deu a porta para Alexandre responder isso? Porque ele não conseguiu descrever uma situação específica suficiente para considerar ou não o Kong como uma possível solução. Alexandre Rossi está dizendo que o Kong pode ajudar um cachorro, mas em que situação? A situação não foi descrita, né? Então, um Kong pode ser um elemento de distração para qualquer cachorro em qualquer situação. Ele não foi descrito uma situação específica. Então, no geral, qualquer pessoa pode usar um Kong, entendeu? Tá vendo como a falta de habilidade de argumentar, de construir seu raciocínio, de escrever uma situação faz diferença? Alexandre Rossi não falou uma mentira. O Kong pode ajudar qualquer cachorro. Mas qual é a situação específica? Em qual situação específica você acha que o Kong tem que entrar? Ninguém propôs em momento nenhum que o Kong aqui seria uma solução para agressividade num momento específico, porque essa situação específica não foi descrita. Fissurados por mas alguns na hora que brinquedos e mexe tudo com a mais. genética, vamos falar isso pro pai e mãe de pet que tá em casa. Que tem, seja um vira-lata de 40 quilos, de 30 quilos. Eu não tô ou um falando, chihuahua. Que um desconforto não vai ser muito útil para usar com esse cachorro. O que eu tô falando é o seguinte: o foco principal para mim, né, seria o quê? Eu ver como que eu posso de uma maneira ética, legal, e direcionar fazer o comportamento. isso. Só E que aí na hora da agressão, na agressão do cachorro, seja com pessoas ou com o cachorro, ele cagou pro brinquedo e cagou pro petisquinho. vou dar um exemplo do que eu iria sugerir, né, vamos dizer, no seu trabalho. Por exemplo, você pegou um cachorro e ele ataca um outro cachorro, tá? E aí você tá preparado lá para dar uma bronca e fazer um cachorro passar bem perto pro outro e num passe quase que de mágica, você inibe esse ataque. Tá? Então isso é um vídeo, vamos imaginar um vídeo hipotético aqui. Pegou o cachorro, qual que é o problema? Ele ataca o outro cachorro. Tá bom, dá ele aqui, eu coloco ele no enforcador, faço o cachorro passar bem na frente dele, não faça isso. E aí ele vai fazer o shutdown, que ele vai... Ele dependendo da bronca que você der, ele vai parar de atacar. Beleza, funcionou, tal. O que tem de alternativa pra gente poder criticar se esse não é o melhor jeito? O que eu faria? O que esse cachorro gosta? Putz, gosta de petisco, gosta de brinquedo, gosta de carinho. O que ele gosta? Legal. O que ele não gosta eu quero mudar? O outro cachorro. Em vez de eu fazer esse cachorro passar na frente, muito perto desse, eu vou fazer alguém passar um pouco mais distante. Sim, sensibilização. E quando ele olhar, eu vou mostrar para ele que se ele demonstrou alguma agressividade, não é por aí. Como? Só que aí que tá, desconforto, só que é um desconforto que pode ser muito menor do que você fazer um outro passar bem na frente.
Mas tudo vai depender da desconforto. emoção que o cachorro tá. É do líquido desconforto. tirando dele. Tudo vai Mas depender você da não dá emoção. um petisco quando ele tá esperando, já é um desconforto. É isso que pra mim A é muito frustração. claro. Não, mas Claro peraí, que aí sim. entra a frustração. Mas na hora que o Claro cachorro tá sim. tentando matar, não é assim. Nesses níveis O cão, ele não que tem tá noção de falando. tempo. 10 segundos e 10 horas pra ele é a nem mesma quer coisa. saber do petisco. Agora, se ele tá tentando matar ali, aí você vem com carinho e entregar Não, um brinquedinho, você tá é- reforçando. Olha, o grande erro dessa discussão, não vou tão pra frente mais, mas o grande erro desse pedaço dessa discussão é o seguinte: as pessoas elas tendem a classificar o adestramento com esses momentos flash, principalmente esse rapaz aqui, que ele só tem vídeos curtos desse tipo, né? Como não é uma pessoa que está acostumada a documentar um trabalho, explicar um trabalho detalhado, ele está pensando nisso. Tanto que o Alexandre Rossi pegou um exemplo desse, que é o tipo de exemplo que essas pessoas gostam de falar. Ah, o cachorro atacou outro cachorro. Então eu vou trazer ele aqui, vou colocar o outro cachorro parado aqui e vou fazer esse cachorro passar pelo lado dele, vou dar uma correção alta e acabou. Isso é um vídeo, tá? O que as pessoas esquecem é que isso não é o treinamento. Você está falando de um pedaço do treinamento. E o resto do treinamento? Como que você constrói o treinamento desse cachorro? Veja que ninguém falou sobre caixa de transporte, ninguém falou sobre adaptação do cachorro dentro de um lugar diferente, ninguém falou sobre elementos da rotina do cachorro. Tudo isso compõe a domesticação do cachorro. Se você focar só numa resposta pontual, agressiva ou reativa de um cachorro numa situação específica, você não pode ser considerado um bom treinador. Porque você simplesmente está olhando só para pontos específicos num cenário que tem uma amplitude muito maior. Quem fala de treinamento, por isso que o colar eletrônico, quem sabe trabalhar com colar eletrônico, nunca vai categorizar o colar eletrônico como um equipamento emergencial, e sim como um equipamento padrão que faz parte de tudo que você faz com o cachorro, desde a adaptação do cachorro na caixa de transporte, parear com todos os comandos de obediência, trabalhar condicionamento comportamental, exposição social, tudo com a regulação do colar eletrônico. Então, o colar eletrônico nunca vai ser visto como um elemento emergencial. Eu acho que essas discussões que essas pessoas têm em relação a tudo isso, acabam se tornando discussões irrelevantes, porque você vê, a gente tá aqui, ó, sei lá, eu tô aqui com vocês há quase 2 horas. O vídeo não tá nem na metade ainda. E assim, desse tempo todo, infelizmente, ninguém conseguiu construir um argumento sólido sobre o colar. O assunto do colar eletrônico durou menos de 5 minutos, e a discussão volta a ser aquela mesma discussão arcaica de você treina com petisco. Eu treino com correção. Mas tem hierarquia. Mas se o cachorro te morder. Coisas, gente, que de verdade trazem zero valor intelectual para o mundo do adestramento. A capacidade de debate fica lá no chinelo. E você, de fato, não traz informação real nenhuma de valor para quem é dono de cachorro, a não ser dividir como se fosse uma arena de final de Copa do Mundo, um torcendo para um time, outro torcendo para o outro, um esperando o outro fazer um deboche mais engraçado com a cara do outro e ponto final. Contexto educacional, zero. Aprendizado de valor, nenhum. Até o momento onde eu assisti aqui, Alexandre Rossi foi o que se comportou de maneira melhor e o que até um certo ponto conseguiu descrever alguma coisa do método de treinamento dele. Goste ou não do que ele faz, ele conseguiu fazer isso, diferente desses outros rapazes. Eu acho que eu quis mostrar isso para vocês até um certo ponto, para vocês entenderem o que é sensacionalismo no mundo do adestramento. Por que que isso move tanta gente e por que que por trás disso existe zero valor real. Se você assistiu esse vídeo até agora, você não aprendeu absolutamente nada sobre adestramento. Você aprendeu como pessoas ignorantes gostam de debate sensacionalista. Ponto final. Nada mais do que isso. Isso virou um trend na internet, isso não é só no mundo do adestramento. Em todas as arenas que você imaginar, você vai encontrar debate desse tipo. É por isso que esse modelo de podcast ficou tão conhecido e as pessoas acabam acreditando, endeusando, né, idolatrando pessoas que dão uma lição de moral e fazem um argumento no momento certo, quando na realidade, gente, nada foi aprendido. Isso aí tem um propósito só: entretenimento, engajamento e dinheiro no bolso de quem faz o sensacionalismo mais bem feito. Quem quiser, se isso fosse um debate real sobre adestramento, as pessoas de fato estariam discutindo sobre. E eu lembro que eu falei para vocês, se vocês procurarem qualquer uma dessas pessoas em rede social, você não vai encontrar nenhuma dessas pessoas de fato documentando um treinamento de verdade. O que você vai encontrar é isso: sensacionalismo, flashes rápidos, coisas que vão trazer a emoção de vocês lá para cima, né? Vai desencadear raiva, angústia, surpresa, mas aprendizado de verdade não existe. Então, eu fiz porque eu estava com um pouco mais de tempo aqui. Eu não vou conseguir fazer tudo, é um vídeo muito longo. Quem quiser assistir, mas vejam com esses olhos. Percebam quando a pergunta é feita, que tipo de pergunta é respondida de verdade. E veja, cadê o conteúdo de verdade? Se a gente espremesse essa laranja aí, será que sai mais de meio copo? Difícil, né? Mas é isso, turma. Obrigada. Deixe nos comentários a opinião de vocês, tá? Eu queria entender quantos de vocês gravitam para esse tipo de conteúdo, quantos de vocês têm paciência para isso, o que que vocês acham da idolatria, do sensacionalismo, desse marketing que é feito em cima desses cachorros e quem sai perdendo de verdade, tá? Um beijo, minha turma maravilhosa. A gente se vê em breve no próximo vídeo.